a tua permissão, com a tua companhia dos Espíritos bons, nós iniciamos as nossas atividades da manhã de hoje com votos de paz. É um prazer muito grande estar com todos vocês. Se tiver algum problema na minha internet, porque eu estou num posto de combustível aqui, como eu saí de Tocantins, estou indo para Juazeiro, e aí não consegui chegar em Jacobina, então se minha conexão cair, vocês tocam o barco. A proposta nossa hoje é justamente a gente fazer um histórico. Eu vou ficar com 5 minutos para fazer o histórico, um breve histórico da Revista Espírita. Aí vamos fazer o seguinte, Anderson, você controla meu tempo, e aí porque depois eu controlo de Robertinho e o seu. Quando faltar 1 minuto, você pode dar um toque, ó, falta 1 minuto, para que a gente possa ser bem objetivo. É um laboratório que a gente está fazendo. No final da nossa atividade de hoje, a gente pode justamente fazer algumas mudanças. A gente tem feito isso nos outros grupos de estudos. Aí qualquer alteração, isso não é um trabalho batido martelo fixo, não. A gente pode fazer alteração de acordo com as carências e necessidades. O objetivo é a gente avançar, a gente estudar. Esse estudo da Revista Espírita, para vocês terem ideia da importância, nós só encontramos um grupo no Rio de Janeiro que faz estudo sistematizado da Revista Espírita e fazendo diferente da gente, porque o objetivo nosso é a gente fazer um link da Revista Espírita com as outras obras. E aí o professor Herculano Pires, ele diz que a Revista Espírita é a mais prodigiosa fonte de informações sobre o Espiritismo e informações doutrinárias. E se a gente observar bem, a Revista Espírita, que foi lançada em 1º de janeiro de 1858, que contém 136 volumes, né? Depois foi condensado por ano, sendo 11 anos e 4 meses, porque a última foi em abril de 1869, justamente porque Kardec já tinha deixado pronta a edição. Quando ele desencarnou, ele já tinha deixado. A partir de então, houve continuidade, mas a gente não vai entrar nessa questão das modificações e alterações que teve a partir de então. O nosso objeto de estudo será até quando Kardec estava encarnado, até a edição de 1869, do mês de abril. Então, Kardec utilizou, em linhas gerais, da Revista Espírita como um laboratório, como uma espécie, um laboratório de teses em que ele trazia informações, lançava, e aquilo que fosse aceita pelo movimento espírita, aquilo que tivesse de conformidade com as ideias da universalidade dos ensinamentos dos espíritos, Kardec aí publicava nas obras. Nós mandamos essa cronologia para vocês. Essa cronologia é importante, deu muito trabalho para a gente realizar, porque não tem também uma cronologia dessa, nem no Kardecpédia, nem na internet a gente não encontrou. Por isso que eu trabalhei mais antes para a gente, porque isso vai ser importante. Vamos nos lembrar, primeira edição do Livro dos Espíritos, só tinha 501 perguntas. Quando formos estudar o mês de fevereiro, nós vamos ver que muita coisa que está no mês de fevereiro já foi acrescentado no Livro dos Espíritos na 2ª edição. Então, Kardec lançava aquilo ali para observar uma captação, como se fosse uma captação da reação do público, né? Também foi um veículo de informação, também foi uma ferramenta publicitária do movimento espírita, do espiritismo. Ele lançava aquilo ali. Utilizou também como uma defesa dos postulados espíritas, repositório de fatos. Ele me pedia que o pessoal escrevesse e mandasse para ele cartas com várias informações a respeito dos núcleos espíritas, dos centros espíritas, ou até sobre informações. Também um documentário, ali está um retrato vivo da história do espiritismo. Um repositório de cultura espírita. E poderíamos dizer que seria uma obra complementar das 5 obras básicas. Então, ele utilizou a Revista Espírita, né, para o desenvolvimento das ideias que, depois, se consolidadas, eram transformadas para a codificação. Então, foi algo realmente muito interessante. Tanto é que nós vamos ver na Revista Espírita de 1862, antes até falou nisso semana passada, quando ele trouxe a informação de que as múltiplas mensagens que chegavam, quando tinham uma conformidade com as ideias, aquilo que ele chamou de controle universal da Revista dos Ensinamentos dos Espíritos, e depois ele vai introduzir isso lá, sabe quando? Vai introduzir no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, quando na introdução ele vai falar controle universal do ensinamento dos Espíritos,
E foi um laboratório que ele utilizou justamente na Revista Espírita de 1862, que nós vamos ver justamente 2 anos depois ser lançado essa mesma informação no Evangelho segundo o Espiritismo. Na Revista Espírita de 1862 também, Kardec traz uma mensagem do Espírito Santo Agostinho que houve uma informação lá na África, em um centro espírita da África, que se coadunou com as informações de vários centros espíritas da França e da América. E aí, ele chamando essa atenção para isso. Então, foi um laboratório que ele utilizou muito bem disso. Mas, para a gente... Tamar, falta 1 minuto, tá? Desculpa. Beleza. Para que a gente possa fechar esse raciocínio, nós vamos também entender o processo da psicologia naquele período. Porque observe que o subtítulo da Revista Espírita é Jornal de Estudos Psicológicos. E aí, para entender isso, meu amigo Robertinho tem 5 minutos para falar sobre a psicologia no século XIX, ou seja, como era a psicologia naquele período. Robertinho, com a palavra. Robertinho, antes de eu liberar você rapidinho, deu certo, né, João? João tá conseguindo ouvir agora? João deu um legal pra gente neste daqui. Pronto, Robertinho, pode ir lá. Tá com você. Muito bem. Antes de mais nada, bom dia a todos vocês. É muito bom estar aqui. Pronto, já passou os meus segundos, então deixa eu ir lá. Se nós nos reportarmos o último parágrafo da Revista Espírita de janeiro, nós vamos ter o seguinte. Kardec diz: estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Eis porque acrescentamos ao nosso título principal o Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Então, partindo do entendimento que a psicologia é definida como estudo científico do comportamento dos processos mentais, então Kardec ele entendeu que estudar os fenômenos espíritas, ou os fenômenos espirituais, estava se reportando aos processos mentais, né? E a questão dos estudos nessa área se remonta desde a antiguidade. Se a gente for olhar, né, o interesse sobre isso, sobre o comportamento humano, vem desde as civilizações do Egito, Pérsia, Grécia, China, Índia. Mas a psicologia estruturada como está hoje, com as diversas frentes, vem do final do século XIX, a partir de 1879. Então, bem depois que foi escrita a Revista Espírita de 1858. Tá? Começou lá em Leipzig, lá na Alemanha. Mas, anterior a isso, nós temos estudos que vêm do século XIII, através de Christian Wolff, que foi um filósofo alemão. Então, ele dividiu, na época, a psicologia em 2 tipos. A psicologia empírica e a psicologia racional. No caso da psicologia empírica, os dados da mente eram resultado da observação de si, da própria pessoa, e de outras pessoas. Enquanto a psicologia racional era interpretada pelos dados obtidos pela psicologia empírica, por meio da razão e da lógica. Então, nós vamos agora lá para o parágrafos 5 e 6, onde Kardec diz o seguinte: talvez nos contestes a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo. Certamente não teria ele, em nenhum caso, as características de uma ciência exata. E é precisamente aí que reside o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como análise química ou problema matemático. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Toda ciência deve basear-se em fatos, mas os fatos por si sós não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os regem. Então, nós entendemos que o Kardec ele se utilizava dessa psicologia empírica, analisando os fenômenos. Então, aconteciam os fenômenos, ele observava os fenômenos e depois ele se utilizava da
psicologia racional. Porque lá no parágrafo 6, ele fala o seguinte: o exame raciocinado dos fatos e das consequências que deles decorrem é, pois, um complemento sem o qual nossa publicação seria medíocre e utilidade, não oferecendo senão um interesse muito secundário para quem quer que reflita e queira inteirar-se daquilo. Então, nosso entendimento... um minuto. Oi? Um minuto. Pronto. Então, nosso entendimento que ele se utilizava desse tipo de psicologia, não a psicologia que nós temos hoje, que teve suas várias vertências, no caso da psicanálise, do behaviorismo e outros tantos estudos na área da psicologia. Ele se utilizou especificamente da psicologia empírica e da psicologia raciocinada. Entendi. Perfeito, perfeito. Eu vou devolver a palavra para Itamar agora, pessoal. Itamar vai falar sobre a introdução da Revista Espírita, que é o primeiro artigo da revista de 1858. Itamar, 10 minutos para você, beleza? Para você falar da introdução, que é muito importante. Beleza. Nessa introdução, Kardec, nesse primeiro número, Kardec vai trazer 36 páginas e logo no início da introdução, primeiro, nós só vamos ver introdução nesta primeira edição. A partir de então não tem mais introdução, entendeu? Por que essa introdução? Porque ele quer explicar como será o formato desse jornal. Então ele vem trazer. E aí ele vem dizer, olha, na América, basicamente nos Estados Unidos, tem vários e vários jornais, 17 jornais, ele até cita. E na França não tem nenhum. Então, é interessante que a gente trabalhe com um jornal aqui. Essa foi a ideia primeira dele. E aí, logo no início, ele chama atenção a respeito da propagação das manifestações espíritas, que aquilo, olha, ele tinha lançado em abril de 1858. E aí era em abril de 1857. E isso era em janeiro de 1858. Significa dizer que ele elaborou em dezembro. Ele não elaborou, ele lançou em 1º de janeiro, mas lógico que ele elaborou antes, provavelmente, em janeiro, em dezembro, ou até talvez antes. 4, 5 meses já houve uma propagação muito grande das ideias espíritas. Aí ele diz, rapaz, não só foi fruto de curiosidade. Aí ele cutuca a gente quando ele diz, isso também se deve em decorrência da influência que o Espiritismo trouxe sobre o estado moral da sociedade. E ele reforça isso na Revista Espírita de março de 1860 e também na Revista Espírita de dezembro de 1862. Ele fala sobre a influência que o Espiritismo estava promovendo no estado moral da sociedade, e que nós sabemos que até hoje continua sendo assim. Mais na frente ele vai falar sobre o sonambulismo e sobre o magnetismo, fazendo uma relação dos dois justamente com o Espiritismo. E interessante que ele cita isso também, tanto do sonambulismo quanto do magnetismo. Ele vai citar na Revista Espírita de 1866, no Livro dos Espíritos, na pergunta 425, na Gênesis, no capítulo 14, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando ele vai falar sobre a fé, e na conclusão do Livro dos Espíritos. E nós sabemos que antes do Espiritismo, Kardec era um profundo estudioso do magnetismo. Bebeu nas fontes de Franz Anton Mesmer, do alemão, que trabalhou muito bem com o magnetismo, e ele aproveitou muito conhecimento para inserir no Espiritismo essas ideias justamente que nós conhecemos como sendo o passe magnético. Então ele fez uma relação muito forte do magnetismo com o Espiritismo. E aí ele disse o seguinte, olha, isso é um processo normal e natural e o tempo irá trazer a comprovação disso. Também ele vai trabalhar sobre a ciência, o Robertinho já falou isso, não com a ciência exata. Ele vai tratar o Espiritismo como sendo uma ciência filosófica, fazendo uma coordenação e dedução lógica dos fatos. E ele ainda diz, não é uma ciência acabada. Isso é interessante, não é uma ciência acabada, é uma ciência progressiva. E ele traz também informações de que nas revistas espíritas, isso é interessantíssimo. Ele diz, olha, a revista espírita que nós estamos lançando não será objeto de disputas, mas será objeto de discussão. Objeto de discussão, por isso que a gente chamou a ideia, a gente falou na semana passada, nós vamos trabalhar aqui não com disputas, mas com discussões de ideias. E aí ele vai falar também de que a história da doutrina espírita é a história do espírito humano, quando ele vai fazer uma relação a respeito das manifestações mediúnicas ao longo de todo o processo histórico.
vai também dizer que na Revista Espírita ele vai relatar todos os fenômenos com base nas explicações dos ensinos dos Espíritos. A base é ensinamento dos Espíritos. Ele deixa bem claro isso. Também é um espaço para várias comunicações escritas e verbais que têm utilidade. Porque vejam que ele mandava carta, ali ele dizia para o pessoal, olha, mandem documentos para mim, mandem cartas para mim. E eles não publicavam aquilo tudo. Ele fazia uma seleção. Imagina, eu fico imaginando, gente, o trabalho de Kardec naquele período, né? Ele, depois de ter lançado o Livro dos Espíritos, ele lançando justamente a Revista Espírita, observe uma média de 7 mensagens aí para ele selecionar tudo. Normalmente ele publicava boletins ou atas, coisa que a gente não faz até hoje no movimento espírita, a gente não grava, a gente não armazena, a nossa história está se perdendo. Kardec guardou isso. Se Kardec não tivesse feito essa ata, não tivesse publicado esses boletins, vamos chamar atenção para esses boletins. Fred está lembrando aí, e ainda respondia cartas para o mundo inteiro. Tanto é que na Revista Espírita de nessa mesma 1858, em fevereiro, ele pede desculpas ao pessoal. Gente, se eu não conseguir responder todas as cartas, atender vocês, por favor, me desculpe, é que eu não tenho tempo. Quer dizer, ele falava, isso tudo manuscrito, sem ter a tecnologia que a gente tem hoje. Então, veja o trabalho, né? E aí, ele vai ainda mostrar a respeito da continuidade desse trabalho maravilhoso que fazia e chamando a atenção, gente, principalmente a respeito das informações dos espíritos que eram publicadas, chamando a atenção para o aspecto da universalidade dos ensinamentos dos espíritos. Ele sempre chama a atenção. E aí, pega os fatos, utiliza como pesquisa, utiliza o olhar dele. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. O olhar de Kardec foi um olhar de pesquisador. Querem ver uma coisa? Eu ouvi comentário no privado de algum de vocês e eu posso compartilhar com isso. Eu tenho 20 anos que tenho essa edição da Revista Espírita, tenho 20 anos e já li todas. Mas o meu olhar era diferente, era da leitura simples. Agora nós estamos com um olhar diferente. O olhar de pesquisador, o olhar que a gente está observando, como Kardec percebia e observava. Então agora a gente está pegando essas informações que estão contidas na Revista Espírita e fazendo um link, tentando entender. Observe aí. Tem o subtítulo, Jornal de Estudos Psicológicos. Por que o Robertinho veio trazer essa informação? Para a gente tentar entender por que ele colocou esse subtítulo, né? Porque ele queria fazer um estudo da metafísica do homem, da natureza dos espíritos, da natureza do homem. Então, nem o subtítulo a gente entendia isso. E ainda tem uma informação muito boa de um companheiro do movimento espírita, que nós estamos montando um outro grupo de estudo, eu e Anderson. E ele disse, rapaz, eu nunca estudei a Revista Espírita para entender justamente esse lado, né, da metafísica, esse lado da racionalidade. Por que Kardec quis estruturar esse jornal como sendo um laboratório fantástico que foi para municiar, para trazer informações que serão complementados lá em todas as obras? Porque se a gente observar bem, no decorrer do estudo, eu sei que vai ser complicado a gente concluir isso aí, mas eu acho que quem persistir vai perceber como serviu de embasamento para publicação nas obras básicas. Que se a gente observar bem, as 3 primeiras obras básicas foram revisadas e ampliadas. Livro dos Espíritos, isso na cronologia que eu fiz mais antes, a gente deixou claro. O Livro dos Médiuns, que primeiro não recebeu o nome de Livro dos Médiuns, mas instruções práticas, e a imitação do Evangelho, que também foi revista e transformada em Evangelho segundo o Espiritismo. E as revistas espíritas serviram de embasamento para Kardec complementar, para Kardec inserir, para poder justamente trazer essa maravilha dessas informações. Eu fecho aqui, aí passo a palavra para Anderson, para que ele possa discorrer sobre as outras mensagens, e aí ele vai fazer um apanhado, depois Robertinho, e aí a gente abre o debate.
Eu vou controlar o tempo de antes. Como eu falo demais, Tamar, já botei aqui o cronômetro aqui do lado também para mim não passar. Pessoal, é o seguinte. Agradeço o Robertinho que me deixou mais alguns segundos e Tamar que me deixou mais 1 minuto e meio. Ganhei mais um pouquinho de tempo, porque essa primeira revista, olha o ser humano, Kardec, né? É a primeira coisa que eu peço a vocês. Extremamente inteligente, né? Um homem muito estudado, mas um ser humano, né? Como nós, com as limitações orgânicas, a mesma coisa que nós. A gente vai ver durante o passar das revistas espíritas, né? Que nessa primeira edição ele trouxe uma quantidade imensa de artigos e depois ele começa a organizar melhor. Por quê? Porque ele era um ser humano. Ele estava experimentando. Essa é a primeira edição, né? Depois ele foi vendo, né? Vai ter edições lá em 66 que vai ter 2 artigos no mês, né? Tem edições que vão ter 8, né? Esse teve 14, né? Então, assim, é importante a gente saber. Então, veja só, pessoal, eu não vou poder entrar muito a fundo, espero que vocês tenham tido tempo de ler, se não tudo, mas muita parte. A gente vai ter que falar de forma muito superficial sobre os artigos aqui, porque são muitos, né? Ainda me sobrou aqui, um é desmembrado em 2, então a gente tem 13 artigos para me falar aqui em 25 minutos, certo? Então, eu vou falar pontuar as partes principais. Eu vou me demorar um pouquinho mais nos 2 primeiros artigos, porque esses 2, na verdade os 3 primeiros, mas principalmente os 2, eles fundamentaram o que vai virar as instruções práticas e depois o livro dos médiuns, né? E ele já traz isso no início, né? Na primeiro, segundo e terceiro artigo da Revista Espírita. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O segundo artigo, o primeiro é a introdução, como o Itamar falou. O segundo artigo fala das diferentes formas de manifestações, né? E aí a gente vai ver, quem leu, vê que tem alguns termos com nome diferente, né? Que depois, com o tempo, ele vai mudar. Mas eu peço isso a vocês, tá, pessoal? Vamos olhar para a Revista Espírita com a cabeça de Kardec, tá? Não adianta a gente ficar analisando isso com a visão que Kardec já tinha lá no final. Vamos olhar Kardec em 1858. Ele estava experimentando e vamos evoluir junto com ele o nosso pensamento para que a gente lá na frente, como Itamar disse, chegue às conclusões que Kardec chegava, certo? E aí, nas diferentes formas de manifestações, ele vai dividir na ação oculta, né? A ação patente, que é a manifestação em si, as manifestações físicas ou materiais, as manifestações visuais, que eram as aparições, manifestações inteligentes, né? E aí, depois dessas manifestações inteligentes, ele vai trazer as comunicações, certo? A gente vai falar já sobre isso. A ação oculta, ele diz que são quando não tem nada de ostensivo, né? Então, pode ser, né, por exemplo, ele bota aqui as inspirações, né, as sugestões de um pensamento, né, os avisos íntimos. Todo mundo vive isso, ele chamou isso lá inicialmente de ação oculta. Não tem nada de ostensivo, você não consegue diferenciar bem o que era seu e o que não era seu, né? Mas a gente tem a sensação, às vezes, de que não é nosso, o que não é, ele chama isso de ação oculta, certo? Lá no segundo tipo de manifestação, ele vai dizer as manifestações patentes, né? Que da ação patente ou manifestação, que é quando é de qualquer maneira provável. Quando você tem como provar que aquilo realmente não era seu, ele chama isso já de uma ação patente, certo? As manifestações físicas e materiais, que são as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimentos ou deslocamento de objetos. As manifestações visuais ou aparições, né, quando os espíritos se mostram sob uma forma qualquer, né, sem ter nenhuma propriedade conhecida da matéria, né? Ou seja, ele diferenciava, né, porque depois teve algumas manifestações físicas de que era palpável, né, mas aqui ele falava daquelas manifestações que eram, né, vamos dizer assim, como se fossem fumaças, algo que não tivesse nada de material no entendimento que ele tinha de matéria na época, certo? Que isso também vai evoluir com o tempo, certo? Aí ele traz as manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que tem sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, corresponde a um pensamento ou obedece a uma vontade. É uma manifestação inteligente, né? E existe de todos os graus, né? E aí a gente vai lembrar de Kardec, quando ele foi convidado para a questão das mesas girantes, né, um pouquinho antes, né, que ele não queria participar porque ele achava que era tudo fraude, né? E foi justamente isso que ele caracterizou aqui como manifestação inteligente, posteriormente, que chamou a atenção dele. Porque quando ele começou a perceber que por trás daquilo
não de todos os fenômenos, mas de alguns deles, existia uma inteligência, né? Aí ele vê aquela frase famosa dele, né? De que toda causa, todo efeito tem uma causa, né? E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Então ele começou a se debruçar sobre os estudos, né? Depois, nessas manifestações inteligentes, aí ele vai trazer as comunicações, né? E ele vai subdividir as comunicações nas comunicações frívolas, as comunicações grosseiras, as comunicações sérias e as comunicações instrutivas, certo? É isso, exato. As comunicações frívolas, como ele traz, né, procedem de espíritos levianos, zombeteiros e travessos. A gente hoje em dia tem muitos casos que a gente conhece, que a gente ouve, é fácil visualizar isso hoje, né? Na época era mais difícil visualizar, né? As comunicações grosseiras, traduzem-se por expressões que chocam o decoro, né? Procedem de espíritos inferiores ou que ainda não se despojaram de todas as impurezas da matéria. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e a maneira pelo que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria, que é o que ele tinha definido antes, né, é o que tem um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. Engraçado, né? Que hoje a gente trata muitas vezes as comunicações que têm um interesse particular como se fosse uma mensagem frívola, né? Mas olha que a diferença que ele traz, né? A mensagem, independente de ter um caráter particular, né? Se ela não tem frivolidade, não tem grosseria, ela é uma mensagem séria, né? A gente precisa ter essas definições na cabeça para a gente poder analisar as comunicações que a gente vê também, pessoal, certo? E aí ele vai falar das comunicações instrutivas, que é um desmembramento das comunicações sérias, né? É uma comunicação séria, mas que traz instruções. Não fala nada de particular, nada que seja do cotidiano, vamos dizer assim. É sempre uma mensagem que é séria, né? Não tem nenhuma frivolidade, nenhuma grosseria, mas que traz instruções, né, sobre o que estamos pesquisando, sobre o que estamos perguntando, né, e não é instruções, pessoal, da definição do fim do mundo, do que vai acontecer, não é isso, porque isso aí ele atribui a outra coisa, né, não ao espiritismo em 1858, tá, pessoal? Depois a gente vai passar para o segundo artigo, que ele vai falar dos vários modos de comunicação, né, e aí ele vai falar que existem os sinais, a escrita e a palavra, né? Pode acontecer das três formas, né? Ele diz que os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos, né? Mais frequentemente nos ruídos ou golpes de vibração, né? As pancadas podem ser ouvidas sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, ou seja, o ruído pode surgir em qualquer lugar, né? Não necessariamente você vai conseguir definir de onde o ruído vem, né, no caso dos sinais, né, e daremos a este modo de comunicação o nome de sematologia espírita. Esses termos vão ser atualizados mais na frente, alguns sim, outros não, tá? Mas era o nome inicial que ele chamava, sematologia espírita, era o nome que ele dava para esses ruídos, né, a esses sinais através de ruídos, né? Expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicações por sinais, movimento de corpos e pancadas. Ele até fala que alguns colaboradores sugeriram alguns desmembramentos dessa sematologia, mas ele disse que achava desnecessário, porque a sematologia, para ele, no entendimento dele, abordava todos os tipos de sinais através de ruídos, certo? Depois ele vai falar do segundo modo de comunicação, que é a escrita, e bota designá-lo-emos pelo nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Ele sempre botava a ajuda que os correspondentes estavam dando a ele, né? Os espíritos empregam com intermédio de cestas, né, dotadas de faculdades. Aí a gente vai lembrar, não vou entrar exatamente nos detalhes, né, que a gente sabe que tinha cesta peão, tinha outras formas de comunicação, tinha a escrita através do médium, realmente, né? E aí ele vai dizer, vai diferir, né, a psicografia direta da indireta, né? A indireta é obtida pela só imposição das mãos sobre um objeto, ou seja, no caso da cesta peão, botava lá a cesta, né, com um lapisinho ou eu ia falar caneta, com um tinteiro na época, né, e botava ali e ele só impunha as mãos e escrevia, era escrita indireta, né?
É a psicografia indireta. Escrita indireta não, tá, pessoal? Psicografia indireta. A psicografia direta já era com a mão, né? A mão do psicógrafo, ele em contato direto e fazia a psicografia, certo? Ele depois vai dizer que as comunicações transmitidas pela psicografia têm no caráter, né? Kardec sempre fala sobre isso, inclusive lá no Livro dos Médiuns, né? Que ele tinha um apreço muito grande pela psicografia em detrimento das outras formas de comunicação. Nunca disse que isso fosse melhor do que os outros, mas ele dizia que a psicografia traz um detalhe bem grande, né? Porque você faz a psicografia e já registra a história ao mesmo tempo, né? Porque a psicofonia, como Itamar bem disse, se você não grava, né? Se você não tem esses detalhes, é difícil depois, até na hora da avaliação, você lembrar tudo que foi dito, tudo que foi falado, né? As expressões. E a psicografia já está ali registrado o que foi escrito, né? E como é que se diz? A psicografia ainda traz uma vantagem que a psicografia, dependendo da conexão e da utilidade, ela pode trazer os caracteres da escrita do espírito, né? O que na linguagem seria muito mais difícil, né? Por exemplo, a voz do espírito se apresentar como era, mas na psicografia a gente sabe que não é muito comum, mas acontece do espírito levar a letra dele mesmo, né? Como era em vida, para que possa ser analisada a sua assinatura ou sua letra. Ou seja, por isso Kardec tinha um carinho muito grande pela psicografia em si, né? E aí ele vai falar da terceira... ele vai chamar esse tipo de comunicação de espiritografia. A gente sabe que lá na frente ele vai mudar o termo, mas inicialmente ele chamou, né? A gente vai lembrar que ele chamou, né, os sinais de sematologia espírita, né? E vai chamar a psicografia, né? Tudo que tem essa questão esse caráter de comunicação de espiritografia. Né? E o terceiro modo de comunicação é a palavra, né? O que a gente chama hoje de psicofonia, né? Que ele fala que certas pessoas sofrem sobre os seus órgãos vocais influência, né? Dos espíritos e conseguem se comunicar, e vai chamar esse tipo de comunicação, né? Verbais por espiritologia, né? O primeiro termo que ele deu, né? O que a gente chama de psicofonia hoje é chamado de espiritologia. E aí ele diz que as primeiras serão as espiritologias mediatas e as últimas espiritologias diretas. Ou seja, espiritologia imediata é quando o Robertinho, por exemplo, que a gente chama de psicofônico, se ele for psicofônico, o espírito através dele se comunica, espiritologia imediata. Né? Espiritologia direta seria quando você escutar a voz realmente do espírito, sem saber exatamente de onde ele vem, né? Você escuta, não só como sinal, mas escuta a voz em si, mas não sabe exatamente de onde vem, não vem através de um médium. Seria espiritologia direta, certo? Dando continuidade, né? Porque são muitos artigos, eu falei que eu ia demorar um pouquinho mais nesses dois, pela importância que eles têm, né? A gente já viu aí muitas coisas que foram levadas depois para o Livro dos Médiuns, né? Muita base dentro de onde começavam os estudos. A gente vai ter o quarto artigo que vai falar da resposta dos espíritos a algumas perguntas, né? Não cabe falar todas as coisas aqui. Quem não teve tempo de ler, depois dá uma lidinha, certo, pessoal? Esses artigos são bem interessantes, mas os outros artigos são mais um caráter instrutivo, né? E menos científico, mas de muita instrução, principalmente para a gente que estuda. Eu destaquei alguns trechos, né? Eles vão fazer algumas perguntas, como podem os espíritos agir sobre a matéria. Os espíritos vão dizer que o espírito é alguma coisa, né? E por isso ele pode agir por si mesmo, né? Mas o vosso mundo é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem um laço entre o espírito e a matéria, né? E aí começa a gerar essa ideia já, né? De como era essa inter-relação entre o espírito e a matéria, né? Kardec faz uma observação dele, diz que o pensamento é a causa primeira de todos os movimentos voluntários. Né? Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é incontestavelmente um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre os nossos membros, e ele dá um exemplo bacana, né? Quando ele diz assim, quando queremos bater, nós, corpo físico, queremos bater, o nosso braço é que age, mas é o nosso pensamento que bate, ou seja, por mais que a gente diga assim, meu braço bateu, quem exerceu a vontade foi o seu pensamento. Seu braço só fez agir. E aí ele faz essa comparação, né? Os espíritos fazem a mesma coisa, né? O seu braço age, mas a inteligência vem dele e não sua. Né? Ele vai fazer outras perguntas, né?
mais algumas perguntas bem interessantes, né? Eu vou focar mais nas observações que Kardec faz, porque depois de cada 3, 4 perguntas, ele faz uma observação que geralmente é um compilado das perguntas anteriores que foram feitas, né? Kardec, numa próxima observação ainda dentro desse artigo, ele vai dizer assim: os espíritos que se revelam por efeitos materiais, em geral, são de ordem inferior. Por vezes agem espontaneamente, outras por ordens de espíritos superiores. E isso é bem desmembrado lá no Livro dos Médiuns, né? Tem um capítulo, quer dizer, quase 2 capítulos que falam sobre essa inter-relação. E é importante a gente ter isso, tá, pessoal? Porque às vezes a gente se equivoca, ele fala aí, os espíritos se revelam por efeitos materiais, em geral. Não é que todos que façam efeitos físicos sejam inferiores, mas na grande maioria das vezes, sim. Por quê? Porque um espírito superior ele pode fazer o que ele quiser, mas é lógico que se ele não precisar, ele vai usar um intermediário para fazer, né? Porque ele é mais elevado, mais sutil, ele tem menos materialidade, é muito mais difícil para ele se expressar dessa forma, certo? Já numa outra observação mais na frente... nessa observação ainda Kardec diz uma coisa importante, né? Que é uma pergunta que muita gente faz hoje para a gente ainda. Ele fala, as manifestações físicas têm utilidade, né? Elas revelam-nos forças desconhecidas da natureza e dão-nos meios de estudar o caráter. E, se assim podemos dizer, os costumes de todas as classes da população espiritual. Então, assim, é muito, né? Muitas vezes o pessoal pergunta, né, qual é a utilidade, né? Só para se amostrar? Não. Tem sua utilidade, né? Agora, cada um é que olha para isso como quer, né? Numa outra observação ele fala, é sobretudo nas comunicações inteligentes que se patenteia a intervenção de um poder estranho, quando espontâneas, estranhas aos nossos pensamentos e aos nossos controles. Quando respondem a perguntas cuja solução é desconhecida pelos assistentes, devemos procurar fora de nós a causa dessas comunicações. E isto se torna evidente para quem quer que observe os fatos com atenção e perseverança. A nuance desses detalhes escapa ao observador superficial. Isso foi escrito em 1858 e hoje a gente precisa refletir sobre isso, gente. Que o que a gente está fazendo no espiritismo, né? Porque a gente não está observando as coisas, a grande maioria das vezes não, né? A gente simplesmente vê e passa e fica por isso mesmo. E você vê que ele fala que é essencial a quem quer observar. Se você não quer, é outra coisa, né? Aí, na outra observação, ele vai dizer, é essencial estar atento contra a crença no ilimitado saber dos espíritos. Eles são como os homens, não basta interrogar o primeiro que aparecer para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem nos dirigimos, e a gente só sabe através da investigação, do estudo, do trabalho contínuo e sério dentro das reuniões mediúnicas, certo? Num quinto artigo, com licença, rapidinho. Num quinto artigo, ele vai falar das manifestações físicas, né? E aí ele traz um artigo, alguns relatos que foram feitos para ele, né? E aí ele vai falar, as manifestações que buscais não se acham, um espírito fala, né? As manifestações que buscai não se acham no número das que mais agradam os espíritos sérios e elevados. Não obstante, concordamos que tem sua utilidade, porque talvez mais que qualquer outra pode servir para convencer os homens de hoje. Ou seja, vê que aí já é um espírito falando, conforme Kardec tinha feito uma observação lá no artigo anterior, né, sobre a utilidade dos efeitos físicos e materiais, certo? Lá na frente, ele vai dizer, o espírito vai dizer o seguinte: não podemos impedir que espíritos imperfeitos façam barulho ou outras coisas aborrecidas e menos apavorantes. O fato de estarem em contato conosco, que somos bem intencionados, não diminui a influência que eles exercem sobre o médium em questão. E aí já deixa bem interessante aquilo que a gente esquece, né? Que é da inter-relação. Não é só os espíritos e eles mesmos, né? A grande importância que tem o médium nisso. A vibração em que ele está, com quem ele se conecta, com quem ele permite que influencie sobre ele, né? Então a gente não adianta ficar só culpando os outros. A gente tem que ver a parte que nos cabe também, que é extremamente importante, né? E aí ele vai citar um outro caso, que é de uma família, né, que pegou uma menina para trabalhar na casa, a menina tem 14 anos de idade, enfim, eu não sei se todo mundo leu, né, mas aí, em grande resumo, né, essa menina tinha uma vizinha que não gostava dela, e a vizinha uma vez foi bater na menina, e a menina tentou tocar a campainha, mas o fio da campainha estava quebrado, mas mesmo assim a campainha tocou,
E depois da menina ser socorrida, a campainha continuou tocando, e durante outros dias tocando, a polícia investigou, todo mundo tentou descobrir como é que essa campainha tocava e ninguém descobria, até que sugeriram e convenceram a família a expulsar a menina, botaram um nome bonito, mas na verdade foi expulsar a menina, botaram a menina para morar com os parentes dessa família no interior. E depois que a menina foi embora, a campainha nunca mais tocou, nem na casa que ela foi morar no interior, tocou também, né? E aí... Kardec, nas suas observações, ele faz tanto uma contestação do que um magnetizador fez, né? O magnetizador, o médico, que também que atendeu a situação e que era magnetizador, ele disse que a ação era só por causa do magnetismo, que a menina, por medo, né, magnetizou, concentrou as suas energias e fazia a campainha tocar, né? E aí a situação fez isso com ela, e aí sempre que ela lembrava e tal, não sei o que, tudo. Mas aí Kardec disse que essa justificativa para ele não era suficiente, porque se a mulher já tinha ido embora e muitos dias já tinham se passado e a menina não estava mais com pavor e com medo, né? Então o que excitava esse magnetismo na menina para os fenômenos continuarem acontecendo? Dentre os raciocínios de Kardec, Kardec chega a um raciocínio que ele diz assim, eu acho, né? Uma possível causa seja o seguinte, o espírito protetor da menina, né, ao ver o que ia acontecer, ele fez com que a campainha tocasse, né? E sabendo ele que a menina não ia ter paz ali na casa com a família, ele continuou tocando a campainha até que a menina fosse tirada da casa para ajudar a menina. E segundo Kardec, talvez isso explicasse o porquê quando a menina foi embora a campainha não tocou mais e também não tocava no outro lugar onde ela morava, porque segundo o raciocínio do magnetizador, se fosse só o pavor da menina, na outra casa que ela foi morar, ela também ainda continuaria com trauma. Então a campainha da outra casa era para tocar e não tocava, né? Então, interessante o raciocínio. Ah, era ou não era? Nem o próprio Kardec disse se era ou não era, né? Ele nos traz, vamos lembrar do caráter que Itamar falou, né? Experimentação. Ele pegava os fatos, dava as observações dos outros, as observações dele e da equipe dele e deixava que as pessoas opinassem, né? No sexto artigo, ele vai falar dos diabretes. Eu vou falar bem curto sobre isso, porque quem não leu, lê, gente, porque é bem interessante sobre algumas coisas que ele vai fundamentar lá à frente, alguns mitos que vai ser derrubado, inclusive no próprio Livro dos Espíritos, que até hoje, infelizmente, a gente ainda confunde, né? A gente continua dizendo que são, sim, né, um grupo especial de espíritos que faz isso ou aquilo e tal, e não é bem isso que está no Livro dos Espíritos, né? Leiam esse artigo e leiam com mais calma lá que vocês vão ver, né? E aí ele vai falar desses seres, né, que existem nomes diferentes em vários lugares, né, do mundo, né, e que se atribuem coisas absurdas, né, alegrias e felicidades, problemas, barulhos, ruídos, e atribuem a esses serezinhos, né, eu vou chamar aqui de duendes, né, mas existem 1 milhão de nomes diferentes, de visualizações diferentes, né, e aí Kardec faz uma comparação bem interessante no final, né, ele faz, o caso da menina que foi citado lá atrás, da menina da campainha, no outro artigo, né, olha como Kardec traz o raciocínio, ele fala, se isso tivesse acontecido no interior, porque esses diabretes eram mais conhecidos no interior dos países, né? Ele fala, se isso tivesse acontecido no interior, provavelmente as pessoas de crença iam dizer que tinha sido um diabrete do lugar que estava tocando a campainha. E ele fez, e ainda ia aparecer quem dissesse que viu o diabrete pendurado na campainha tocando, né? E ele fala, são crenças, né? As pessoas acreditam, né? Agora, veja como Kardec vai trazendo, né? A realidade do fato e a crença que você tem, e a gente precisa raciocinar se essas crenças fazem sentido ou não, né? Depois ele vai vai trazer um artigo, o 7º artigo, que fala das evocações particulares, né? E aí não tem muito o que falar, tá, pessoal? São 2 evocações particulares. Aí está o caso de uma mãe que perdeu a filha que era doente e evoca a filha, e depois vai falar do caso de um filho que era completamente materialista, porque o pai também era, e o pai desencarna, e aí numa evocação o pai o convence, por isso que o nome da outra manifestação é uma conversão, porque o pai convence o filho de que ele estava errado no que ensinou em vida e que o mundo não é material, de que os espíritos existem. São 2 relatos, gente, são evocações
é bem interessantíssimo. Então, quem não leu, por favor, lê também, pessoal, porque vai trazer muitos fundamentos que a gente usa no Espiritismo, os Espíritos mostrando tanto a veracidade de que eram eles que estavam falando, quanto a relação de tempo, né, a relação de justiça de Deus, né, de por que a encarnação é importante, de por que às vezes a gente acha que o que acontece com a gente aqui é injusto, a gente é culpa a Deus, mas na verdade é a nossa percepção que o véu do esquecimento nos limita, que ainda não tem o nome do véu do esquecimento aqui nesse artigo, certo? Então, assim, eu não vou ler para vocês o relato porque é algo bem interessante, mas como eu disse, é algo muito mais para a gente ler e ter argumentos para a gente mesmo, se fundamentar, né? Não dá tempo de ler tudo aqui. Já tem 24 minutos aqui, daqui a pouco eu vou ter que... Né? No 8º artigo, a gente vai ter os médiuns julgados. E aí ele vai falar de um artigo que foi postado, né, na Scientific American, né, que o nome do artigo era esse, né, os médiuns julgados. E aí, o que eles fazem? Eles oferecem dinheiro, né, para que um grupo para que alguém que esteja nessa academia consiga juntar um grupo de médiuns e provar que esses efeitos acontecem. E aí um doutor Gardner aceita o desafio, né, junta os médiuns para fazer esses experimentos. A empresa faz uma bancada, que tem o nome das pessoas que estavam na bancada, né? E aí eles botam alguns experimentos, a pessoa na outra sala e fazem uma pergunta, né? Dizem aqui uma palavra aqui para os espíritos, eu quero lá que ela escreva a palavra tal, para ver se consegue, enfim. Todos os experimentos que foram feitos não deram certo, não deram resultado nenhum, né? E o senhor Gardner não recebeu os 500, eu não lembro qual era a moeda, eu acho que era franco, não, $500 que foi prometido a ele, né? Se ele conseguisse provar. E aí Kardec faz uma alusão a um experimento que aconteceu 10 anos antes com sonambúlicos, né? Só que aí já na França, né? Em que foi algo parecido. Eles botavam venda nos sonâmbulos e prometeram uma quantia de 10 mil francos, se eu não me engano, para que eles conseguissem ler livros com os olhos vendados e tal, e também não deu resultado nenhum, né? E Kardec chega nesse artigo às conclusões do seguinte, né? Várias conclusões ele traz, né? Importantíssimas. Mas ele vai trazer aquela questão de que a gente já aprendeu, né, pessoal? De que os espíritos não estão à nossa disposição, principalmente os espíritos mais frívolos, né? Que são os espíritos que fazem geralmente esse tipo de manifestação, né? Os espíritos menos evoluídos, os espíritos mais materializados. Eles fazem o que eles querem na hora que eles querem, né? Então, assim, não é porque as pessoas estavam evocando que eles viriam. E a última observação de Kardec, que é a que eu vou fazer aqui, é quando ele disse assim: sabei, portanto, que obterei 100 vezes mais de um médium desinteressado que daquele movido pelo engodo do lucro, e que 1 milhão não o levaria a fazer o que não deve. Se algo há para se espantar com essa situação toda, é o fato de se encontrarem médiums capazes de se submeter a uma prova que tinha o objetivo de ganhar uma soma em dinheiro. Então, assim, ele deixa claro que sim, a partir do momento que ele estava participando de algo para poder ganhar dinheiro para aquilo ali, né, os bons espíritos todos já se afastaram, né? Para eles não tinham o menor interesse com aquilo ali. Né? E aí os frívolos fazem o que eles querem. Então, assim, é lógico que um espírito brincalhão, ele quer mais é que você passe vergonha. Ele não vai lhe ajudar a provar que ele existe ou não. Ele quer que você passe vergonha mesmo, entendeu? Tamar, quer falar? Não, beleza, só ver a questão do tempo. Pronto, falta 4 artigos aqui. Eu vou falar bem rapidinho mesmo. Vou falar bem rapidinho mesmo, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham tido tempo de ler, tá? Porque essa revista é muito grande mesmo, né? Mês de janeiro. Aí depois no 9º artigo ele vai falar das visões, né? E aí ele fala de alguns relatos de visão, né? Ele vai falar de um relato... deixa eu lembrar aqui. Ele vai citar alguns casos de visão, né? E aí ele vai diferenciar no artigo, no meio do artigo, ele vai diferenciar, ele vai dizer das visões sonambúlicas, né? Que são aquelas que você tem em estado de sonambulismo. Ele vai dar a primeira definição que ele deu para dupla vista, né? Que lá no livro dos espíritos, depois ele faz uma parte bem extensa, como o Itamar falou, né? Sobre sonambulismo, dupla vista, êxtase, né? Catalepsia, letargia, enfim. E aí ele vai falar sobre dupla vista, que dupla vista, segundo ele, são todas a mesma coisa, tudo visão. Só que a visão sonambúlica é quando você tem essa visão em estado de sonambulismo. A dupla vista é quando você está em estado de vigília normal, e aí você, de repente, tem aquela visão, e aí ele vai chamar de dupla vista. E a visão estática é quando você está em estado de vigília, mas você estava em estado de vigília, mas entra num estado estático, e aí tem a visão. E aí ele vai diferenciar sonambúlico, dupla vista
e estática, como essas três coisas. E aí depois ele cita um outro caso real, ou seja, esse texto traz dois casos, né? Um caso no primeiro de uma visão sonambúlica, né? E o segundo caso, uma dupla vista, né? Ele cita um caso de sonambulismo, um caso da visão pelo sonambulismo e outro pela dupla vista. O 10º artigo, ele vai falar do reconhecimento das existências dos espíritos e das suas manifestações. E aí ele vai falar de um artigo que foi lançado em Roma, né? Pela revista Civiltà Cattolica. Se eu falei errado, me perdoe, certo? E aí, por que Kardec bota isso? Kardec sempre tomava esse cuidado de trazer a visão de quem era contra o espiritismo, né? Tanto quando falavam mal, quanto quando falavam bem, né? E aí o artigo é grande, né? E olha que ele trouxe só trechos do artigo que foi botado na revista, né? E aí essa revista vai construindo um raciocínio era uma revista católica muito respeitada, né? E a revista chega à conclusão de que é inegável que os espíritos existem, né? E que eles não acreditam em muitas das manifestações, que eles acham que a maioria das coisas que o Livro dos Espíritos fala, por exemplo, balela, né? Mas que é inegável que existem certos tipos de manifestações em que há demonstração da inteligência mesmo, que é inegável que esses espíritos existem, né? E a última pergunta que eles chegam no artigo é o seguinte: esses espíritos, que a Igreja Católica sempre disse que os espíritos existem, né? Só que os que se manifestam são só espíritos ruins, né? E aí, no final do artigo, eles falam, né? Tipo assim, eram espíritos bons ou ruins os que se manifestam, né? E aí, no artigo, eles dizem, bom, isso é algo para a gente ainda estudar e tentar entender qual é o caráter desses espíritos. Mas, né, alguns espíritos que se apresentam com um caráter de superioridade muito grande. Então, eles ficaram na dúvida, realmente, entendeu? Se aquilo que a Igreja Católica defendia até então, se era realmente só os espíritos ruins que se apresentavam, né? Enfim, ou seja, é algo muito patente e importante, foi um marco para o espiritismo, por isso que Kardec botou, né? Porque até então a Igreja Católica repudiava completamente, continuou repudiando, né? Mas uma revista católica escreveu um artigo reconhecendo a importância, né? A existência desses espíritos e a possibilidade dos bons espíritos se comunicarem. E aí no 11º artigo ele vai falar da história de Joana d'Arc, ditada pela própria, né, a senhora Hermance Dufour, e aí ele vai falar da obra do livro conhecido, né, de Joana d'Arc, da vida de Joana d'Arc, que Hermance escreveu, vai falar que Joana d'Arc também escreveu um livro sobre Luís XI e Carlos VIII, que também seria lançado esses livros, né, e só cita o livro, na verdade ele fala no primeiro parágrafo, só estava citando o livro porque muitas pessoas perguntavam se os bons espíritos conseguiam dar comunicações extensas, ou se eram pequenas instruções, né? E aí ele fala, ó, nem o livro é instrução, né? Nem o livro é curto, né? O livro é quase que uma biografia, porque ela fala de coisas da vida dela, que ela viveu, de detalhes, de coisas históricas, né? E tudo, e o livro é muito extenso, né? Então, ele respondendo à pergunta de muitos leitores, de muitas pessoas que duvidavam, ele citou o exemplo desses 3 livros que seriam lançados, né? Que a Hermance tinha escrito, né? E fala um detalhe da evolução da mediunidade, evolução não, que terminou a evolução, mas da mudança da mediunidade da Hermance Dufour, que ele fala que a Hermance, quando chegou até ele, era psicógrafa, né? Praticamente só psicógrafa, depois ela começou a dar comunicações verbais, e depois a psicografia foi se apagando, né? Ela quase não escreve, e virou só psicofônica, deixou de ser psicógrafa e virou psicofônica, mas que só conseguia dar psicofonia com um lápis na mão, como se estivesse escrevendo, mas não escrevia nada. Ela parecia que estava escrevendo, mas falando. Então, ela, na verdade, ela ditava em uma outra pessoa que escrevia os livros. Os livros não foram escritos à mão dela mesma. E, por último, o 12º artigo, que aí é 30 segundos para falar, ele vai falar do Livro dos Espíritos. Na verdade, não é um artigo, ele só vai trazer 2 cartas de pessoas e uma matéria que saiu, né, no Correio de Paris, em 1857, dia 11 de junho de 1857, elogiando o Livro dos Espíritos e falando do Livro dos Espíritos. E aí Kardec bota uma coisa bem interessante, eu queria ler isso para vocês. É bem assim, como o indica o título, essa obra não é uma doutrina pessoal, é o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre o mistério do mundo, onde estaremos um dia e sobre todas as questões que interessam à humanidade. Eles não dão, de algum modo, um código de vida, traçando-nos a rota da felicidade provindoura. Como este livro não é fruto de nossas ideias, pois sobre muitos pontos importantes tínhamos uma maneira de ver bem diversa, nossa modéstia nada teria em sofrer com os elogios. Eu boto isso para vocês pelo quê? Ele diz 2 coisas importantes aqui, pessoal. A primeira é, né,
de que os espíritos não vieram nos dizer o futuro da nossa vida material e o que a gente ditar, o que a gente tem para fazer na nossa vida. A gente precisa refletir sobre isso, né? O trabalho deles é outro, é moral, né? E o segundo é que nós temos um costume dentro do meio espírita, infelizmente, né? Você chega em muitas casas espíritas, o cara acaba de falar alguma coisa interessante, você gostou, você não pode nem bater uma palma, porque a gente aprendeu depois que seria uma ofensa, porque você estaria diretamente estimulando o ego dele. Depende, né? Depende de quem está recebendo e depende da intenção do que você faz também. A gente precisa refletir sobre essas coisas, sabe, pessoal? Porque a gente sai de um extremo e vai para o outro, né? Não, você não pode aplaudir, você não pode elogiar, você não pode fazer nada, tipo assim. A gente tá voltando para as prisões anteriores, né? E isso a gente já tinha, todas as religiões que a gente tinha. Enfim, Tamar, desculpa aí, Beleza. eu passei Aí uns dá 8 para minutos. vocês perceberem como é que a gente trabalhou com o formato, fazendo o extrato, trazendo a ideia central, né? Hoje está um pouco apertado porque a gente acumulou da semana passada. Então, o que a gente ia fazer, que era a introdução e o histórico a semana passada, a gente jogou para hoje, por isso ficou apertado para antes e vai ficar para Robertinho também, para depois a gente partir para o debate, cada um trazendo ou questionamento ou complementação. Então, os textos correlatos. Por isso que é importante a ferramenta Kardecpédia, que ajuda muita gente. Robertinho, aí para fazer uma correlação do que está contido em outras obras desse assunto que foi tratado por Kardec, que antes trouxe esse extrato. Robertinho, 10 minutos para você. Tá certo. Antes de mais nada, eu queria dar uma sugestão para aqueles que não tiveram tempo de ler. Pode encontrar no YouTube, vocês colocam lá, Revista Espírita, e colocam o ano, 1858, por exemplo. E nós vamos ter lá um audiobook. Tá? Então, muitas das vezes a gente está desenvolvendo atividades mecânicas, como, por exemplo, lavar prato, né? Você está lavando os pratos e está ouvindo. Então, essas histórias que o Anderson contou, eu ouvi tudo. Eu não cheguei a ler, mas eu ouvi as histórias interessantes. Assim, adentrar tanto, já foi falado aqui que o Kardecpédia, ele é uma ferramenta excepcional. Então, tudo isso que o Anderson falou, desde a questão da introdução, sobre diferentes formas de manifestações, a gente e todos os outros, nós vamos encontrar lá os artigos correlacionados. Então, por exemplo, quando fala diferentes formas de manifestações, nós vamos lá encontrar no livro isso. Vamos lá. Nós vamos ver lá no livro dos Espíritos, na introdução, no seu capítulo 4. Nós vamos ver lá no livro dos Médiuns, que nós formos lá no capítulo 10, do item 133 a 138, nós vamos ter a natureza de todas as comunicações. Então, a gente vai poder se aprofundar nisso, estudar com mais veemência para entendimento, tá bom? Quando fala sobre os vários modos de comunicações, aí nós vamos lá no livro dos Médiuns, no seu capítulo 12, né? Então, o Kardec, ele acabou se aprofundando mais, inclusive com a questão das terminologias, onde houve as mudanças, né? A questão da espiritologia, que aí ele mudou psicografia, aí ele fala sobre escrita direta, sobre escrita indireta. Então, tudo isso é estudo, né? É só se aprofundar. Na questão da resposta dos espíritos a algumas perguntas, nós podemos encontrar também, mostrando os artigos relacionados, vai ter lá no livro dos espíritos, que vai falar sobre a classe dos espíritos. Fala dos espíritos batedores, dos espíritos perturbadores. Nós temos no livro dos médiuns, no seu capítulo 4, que fala sobre movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos, né? E fala também, ele se aprofunda lá na Revista Espírita, mas aí já vai ser de março de 1858, né? Que ele fala de Júpiter e de alguns outros mundos, né? Quanto à questão das manifestações físicas, nós temos aqui, né, no que se trata, fala na Gênese, que fala sobre manifestações físicas e mediunidade, no seu capítulo 14, também no capítulo 14 fala sobre os fluidos, né, explicações de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. No livro dos Médiuns, no capítulo 5, no livro dos Médiuns, no capítulo 16, né, no capítulo 27, 28 também. Eu não vou me adentrar muito, senão a gente vai falar muito, vai tomar muito tempo. Então, se a gente quer se aprofundar nesses estudos, vá lá no Kardecpédia e vai ter falando sobre isso.
Lá nos diabetes, eu me lembrei que você falou, Anderson, na cidade do interior, e eu me lembrei que em Caém aconteceu uma coisa, né? Estavam jogando pedra em cima do telhado de uma casa e começaram a dizer que eram os romãozinhos, né? Que você falou sobre os doentes. Lá em Caém o pessoal falava que eram os romãozinhos, estavam jogando pedra. Depois se descobriu que não eram os romãozinhos, chamaram até a gente lá do Centro Espírita para verificar, nós não fomos. Que tinha raiva e começou a jogar pedra. Ele que era o diabetes, né? Mas sobre isso, vai falar lá, e isso a gente tem na questão número 100, né? Que fala da classe dos espíritos, e na 103 fala da nona classe, que fala dos espíritos levianos. Também podemos nos aprofundar sobre isso. Sobre a questão das evocações particulares, né? Nós vamos lá, também no Kardecpédia, e ele dá as orientações. Nós vamos encontrar isso, vamos lá, em vários. E nós vamos encontrar na Revista Espírita de Janeiro sobre evocações particulares, como eu estou aqui, que você comentou sobre isso. No Livro dos Espíritos, lá no seu capítulo 1, né, que fala das penas e gozos terrestres. No Livro dos Médiuns, no capítulo 24. Enfim, eu não vou falar muito, não, porque é coisa que eu volto a falar. A gente pode ir lá no Kardecpédia e verificar e fazer um estudo mais aprofundado. É mais a questão de dedicação. A gente precisa separar um tempo para fazer as leituras, mas é interessante que a gente faça esses estudos mais aprofundados. Sobre os médios julgados, né? Não ver que tem aqui um artigo que fala no Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina, no seu item. Aí o Kardec vai se aprofundar sobre esse tema que fala da questão dos médios, julgar os médios, se realmente os fenômenos são fenômenos reais, né? Ou se é simplesmente um embuste. Tá? Sobre a questão das visões, vamos lá, nós vamos ter isso, nos mostrar os itens relacionados, nós vamos ter isso na Gênese, no seu capítulo 14, que fala sobre os fluidos, explicações dos fenômenos considerados sobrenaturais, aparições, transfigurações, no seu item 36. Também, na Gênese, no seu capítulo 14, nós vamos falar quando você falou sobre a questão da dupla vista, sobre sonambulismo, sobre a questão dos sonhos, também lá se aprofunda, tá? No Livro dos Espíritos, na parte segunda, lá na questão 455, também vai falar sobre o resumo teórico do sonambulismo. E no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 14, dos médiuns, e fala sobre os médiuns videntes. Reconhecimento da existência dos espíritos e suas manifestações, nós vamos encontrar lá no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 28, tá? Que fala sobre do charlatanismo, embuste, e fala sobre fraudes espíritas, lá no seu item 314. E sobre a história de Joana d'Arc e Irmãs do Fogo, que eu faço uma pergunta. A Irmãs do Fogo, da psicografia de Vanderlei Oliveira, é essa mesma do Kardec? Eu fiquei numa interrogação agora, que é algo interessante. Eu não sei se vocês já leram alguns livros psicografados por Vanderlei Oliveira, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, e são livros de Irmãs do Fogo. Não, né? eu não. Rapidinho, Robert, eu nunca li, não, mas ele disse que é ela. É ela? Tá diz que é certo, ela. eu não sei. Tá? Mas Então, observemos, isso, assim que o Robertinho fechar, a gente discute, porque justamente a gente vai observar uma enxurrada de obras que não foram submetidas ao controle universal que Kardec trouxe. Formações pessoais, e sem esse controle. Kardec utilizou muito bem esse critério e no movimento espírita a gente perdeu essa característica. Então, o espírito X ou Y, através de médium Z, ou outro médium, seja quem for, e a gente perdeu esse controle, mas no debate a gente conversa. Aí Robertinho pode fechar e a gente abre o debate. Tá bom. Mas eu vou fechar, porque, veja bem, tudo isso que eu estou comentando, a gente vai lá no Kardecpédia e tem a facilidade de a gente fazer a pesquisa e se aprofundar. Depois eu quero até comentar de uma ferramenta que eu apresentei para Itamar, que é através do Adobe Acrobat Reader, que é um aplicativo, tá, de leituras em PDF,
onde a gente pode grifar, pode colocar anotações, da mesma maneira que a gente faz num livro, que a gente risca, circula, a gente pode fazer através dessa ferramenta, tá? Eu mandei para o Itamar que a Federação Espírita tem a Federação Espírita e é a mesma tradução do Kardecpédia, mesma tradução, tá? Então, pode muito bem se utilizar dessa ferramenta, você lê aquele texto, vai lá, no caso, nos artigos que tem nos livros, no Livro dos Espíritos, na Gênesis, no Livro dos Médiuns, pode grifar, pode pegar lá, fazer anotação, colocar no texto, para se aprofundar mais. Então, isso aí vai ser mais uma dedicação de cada um de nós para aprofundamento, tá bom? Mas tendo o Kardecpédia, que tanto pode ser pela internet, pode ir lá colocar a Kardecpédia, ou instalar o aplicativo no celular, vai ser um facilitador muito grande para fazer pesquisa. Então, a gente só está fazendo aí só uma orientação em relação a isso, tá bom? Dá continuidade. Beleza. Olha, para vocês terem ideia, como o tempo é curto, se pegarmos como estamos fazendo hoje esse formato, nós passaremos mais de 3 anos com esse estudo, porque são 136 edições, né? E se pegarmos multiplicado justamente por 12, 4 edições por 12, dá 48, vai dar 134, 3 anos com mais 3 anos e 2 semanas. Então, eu abri o debate, antes você controla o tempo, 3 minutos para cada um, lembrando do que antes falou, que é uma coisa importante, a evolução do pensamento de Kardec, contextualizando sempre, vendo o aspecto da racionalidade, que ele foi naquele racionalismo ético de Platão, né? Observação, análise. Por isso que, na introdução, ele diz, a Revista Espírita é um laboratório de teses, discussões, né? Análises, observações. Fred, 3 minutos para você, meu amigo. Ou questionar ou complementar, estejam à vontade. Estão me ouvindo? Tá baixinho, Fred. Deixa eu mudar o microfone. Antes, você controla o tempo, antes, por favor. Certo. Estão me ouvindo agora? Tá melhor. Pronto. Muito bem. Eu vou tentar resumir rapidamente o meu pensamento sobre isso aí. São muitos textos, né? Tem muita coisa para se refletir. Mas, de um modo geral, por exemplo, quando Anderson falava sobre a biografia, né, de Joana d'Arc por Hermès, né, de Foucault, eu tinha lido, eu li esse texto aí e procurei até já no mês seguinte, ansiedade, né? Já procurei logo no mês seguinte onde é que estava a biografia de Hermès, né? Porque ele não detalha essa biografia, não coloca essa biografia na Revista Espírita nos meses seguintes. Ele cita, né, a biografia e extingue a curiosidade para que a gente faça essa pesquisa tal, mesmo naquela época. É interessante como Kardec se utiliza, né, desse trabalho, né, como uma tribuna mesmo, né, como uma tribuna de divulgação da doutrina espírita, de uma maneira assim, talvez até mais rápida naquela época, numa tentativa de expandir as informações da doutrina que os espíritos trouxeram, né, que estavam, naquele momento, restrita ao Livro dos Espíritos e algumas colocações, alguns escritos de Kardec no jornal francês que tinha na época também. Era o único jornal que circulava, que falava de espiritismo na Europa naquele momento. E aí é interessante como ele coloca a Revista Espírita como uma tribuna de divulgação, né? Isso está lá na introdução, né? Ele deixa muito claro que é esse aspecto, né, da Revista Espírita. E um outro ponto que me chamou a atenção também na introdução é quando ele coloca a importância desses debates, a importância da discussão daquilo que está vindo dos espíritos. E como Itamar disse, isso se perdeu de alguma maneira dentro do movimento espírita de um modo geral, né, nas casas espíritas, né? A gente encontra muito pouco debate a respeito daquelas comunicações, inclusive nas reuniões mediúnicas, né? Que eu tenho conhecimento, muitas vezes as comunicações são formuladas, são dadas,
e os trabalhadores e aqueles que coordenam essas reuniões mediúnicas não fazem análise depois criteriosa a respeito daquelas manifestações, daquelas informações que muitas vezes chegam dentro da reunião mediúnica, né? Evocação dos espíritos mesmo se perdeu com Kardec, né? Parece que o movimento espírita brasileiro abriu mão das evocações e de ouvir os mentores das suas próprias casas. Então, para concluir, viu, Anderson? Para concluir, eu me centrei mais na introdução, onde esse resumo que ele faz muito bem a respeito do objetivo da Revista Espírita nos chama atenção para o movimento espírita atual. Beleza. Cristiano. Estou aqui dividindo com a minha irmã a mesma bancada. Mas, assim, nesse primeiro estudo, eu acho que a gente vai se habituando, eu achei muito rico todo o conteúdo que a gente viu aqui. Para mim, é uma nova forma de estudo, apesar da gente estar vem estudando a doutrina há muito tempo, mas eu me percebo que assim a questão do estudo da doutrina, esse estudo crítico, essa forma diferente da gente perceber a doutrina, tem uma coisa que eu achei bem interessante aqui, que ele já deixa claro logo nessa primeira revista, né? A questão de que nós precisamos estudar e que o objetivo desse estudo é despertar nas pessoas o amor e o bem, é o nosso processo de reforma. Então, eu acredito que Kardec deixa isso claro para a gente desde da primeira publicação da Revista Espírita, né? A questão que ele fala aqui, ó, em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem através dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, eles nos traçam o pensamento que deve presidir a redação dessa coletânea. Então, eu acho que é muito importante nós buscarmos esse estudo mais racional, mais com essa relação entre as coisas e sempre ter em mente isso, da questão do nosso despertamento, né? Porque muitas vezes a gente se perde em alguma coisa ou outra. Eu acho que esse estudo racional da obra de Kardec tem essa função psicológica em nós, por ser essa revista esse estudo de reflexões também para o nosso dia a dia. Então, eu acho importante eu sempre falo isso nos estudos da casa, né? A gente tem que buscar estudar, ter o conhecimento, não só para ter um amontoado de conhecimentos, né? Para a gente não ficar só na parte científica, porque aquilo desperte a gente também. E essa questão também que eu achei muito importante foi que, quando eu ouvi as palestras que o Itamar passou para a gente, teve uma primeira impressão que eu tive, que eu fiquei assim, falei, nossa, não gostei, eu tenho muito disso, assim. Aí depois eu fui olhando, não gostei de uma colocação eu esqueci o nome dele, mas eu uso ele, esqueci o nome dele. E lá daqueles vídeos do YouTube. Mas depois eu fui entendendo o processo do comentário dele. Essa questão do Kardec, da riqueza da obra de Kardec, da riqueza da função dele, né? E eu achei na primeira impressão que eu vi o Tifredão, está endeusando demais Kardec, mas Kardec, a função dele, eu acho importante a gente perceber essa grandeza do trabalho dele, né? E que ele deixa sempre claro que tanto na introdução quando ele fala lá do Livro dos Espíritos, né? A gente ressaltar que é uma obra dos Espíritos. Então, no nosso estudo também, a gente tem essa humildade, né? De estar buscando esse nosso processo de reflexão a cada estudo e também de estar entendendo essa importância do Kardec. Eu acho que nesse primeiro momento é mais assim, então, uma coisa bem geral, foi um conteúdo muito vasto, eu gostei bastante. Pronto, Tamar. Beleza, Roberval. Tá sem som, Roberval. Abra seu som, Roberval. Isso. Oi, agora sim? Agora. Beleza. A minha impressão, eu não vou me tornar repetitivo, porque algumas coisas já foram faladas, e eu fiz algumas anotações aqui em relação à questão das análises feitas por Kardec, a forma de estudo e que nós devemos implementar nas nossas casas espíritas. Me chamou muita atenção uma coisa que se chama
a magnetização. Você disse logo desde o início, Kardec começou com o processo de magnetização, profundo conhecedor, com Mesmer, e eu acho que isso hoje está esquecido na nossa casa espírita. A questão do estudo do magnetismo. Eu, há muito tempo, participo e o que eu tenho lido e aprendido um pouco é basicamente por conta própria. Eu acho que dentro desse nosso estudo nós devemos começar a analisar algumas questões, porque isso, fundamentalmente, deverá refletir nas casas que nós participamos ou que alguns venham a dirigir. Ou seja, começar a encaminhar essas pessoas para esse estudo base, certo? Que o próprio Kardec colocou no início das suas obras. Isso também é um fator esquecido, como eu concordo também com o Fred, como é também a questão das revocações, as revocações dos mentores da casa para tratar-se de assuntos sérios, certo? Em relação à doutrina e em relação à atividade da casa, porque já que ele é o mentor da casa, ele tem essa responsabilidade. Eu acho que esse estudo nosso também pode começar a desembocar por essas questões. Ou seja, pega-se aqui e vamos encaminhar para as nossas casas espíritas. Aqui eu sinto uma dificuldade muito grande em relação à questão de estudo, porque quando você chama para estudar, a dificuldade é grande. E me chamou também a atenção a questão da divulgação do pensamento espírita, que é o objetivo de Kardec também na Revista Espírita. Eu acho que essa divulgação é muito importante e nós temos que também estar buscando implementar e levar essa visão, porque, na verdade, o Espiritismo ainda continua sendo o grande desconhecido. A realidade é essa. Eu tenho observado isso, principalmente no meio das pessoas mais simples, eu tenho observado isso. Então, fica aqui a minha análise. Eu li todo o conteúdo que foi solicitado, que fosse feita a leitura. Não vou fazer nenhum comentário que já foram feitos, eu não quero tomar o tempo de vocês. Então, fica aí a minha sugestão para que nós possamos observar esses pontos. Magnetismo, evocação, consulta direta aos mentores da casa, ou seja, voltar um pouco esse campo de pesquisa que Kardec nos informou, deixou para que nós pudéssemos dar sequência. E eu concordo, tem muita coisa aí que está esquecida dentro do movimento espírita. Beleza. Marcos Pessoa. Seu som está fechado, Marcos. Está fechado o microfone, ainda está fechado. Aí, abriu agora. Na verdade, eu gostaria apenas de fazer um enfoque aqui sobre algum aspecto que deveria ser considerado. Com a criação da Revista Espírita, Kardec consulta e ele pergunta aos espíritos a respeito sobre a pretensão dele, né? Como é que poderia isso, se seria interessante. Aí os espíritos vão dizer que a ideia é boa, mas um só número não bastará, porque ele queria fazer inicialmente um ensaio. É conveniente o mesmo necessário para abrir caminho. De começo, deve-se cuidar de satisfazer a curiosidade e reunir o sério ao agradável. Eu só queria tomar esse ponto. Nós estávamos falando a respeito de determinadas questões, e já que o estudo é sério, a gente não precisa também imaginar sobre quanto é que vai durar, mas que a gente faça o aprofundamento, porque o que vale a pena nesse momento é a gente tentar compreender essas particularidades, como, por exemplo, a questão dos diabretes ou dos gnomos, ou, na verdade, o que Kardec coloca também sobre os elementares. E a gente precisa fazer um aprofundamento a respeito disso, porque isso, certamente, nos coloca frente a questões científicas para que a gente possa fazer esse paralelo em torno de uma série de questões, já que o mundo anda e nesse processo de evolução a gente tem aí
nas redes sociais uma série de situações que tem sido mostrada e que também poderia ser pano de fundo para poder se avaliar melhor determinadas questões, já que a intenção é fazer ciência. Se a gente tem como objetivo buscar compreender essas questões, é importante também fazer com que as coisas sejam unir o útil ao agradável, porque se a gente tomar esse tom sério, as coisas só vão apenas ficar para aqueles que, de certa forma, fizeram uma quantidade de leituras. E eu acho que isso ficaria mais menos sério. Então, eu concordo. Tempo, Marcos. Cultura, e por aí vai, né? Valeu. Beleza, olha, inclusive essa linha de pensamento de Marcos é a mesma de Beto, que eu vou botar ele para falar aí, né? Porque ele me trouxe no privado. A proposta inicial nossa é justamente a gente poder se debruçar sobre todas as edições. Mas nós falamos também na semana passada e repetimos hoje. O encaminhamento, quem dá é o grupo. Se o grupo não quiser estudar cada semana um mês e quiser pegar pontos específicos e fazer aprofundamento, beleza. O importante é que a gente está debruçado sobre o estudo da Revista Espírita, que a gente não teve essa oportunidade de fazer, principalmente com pessoas que têm conhecimento. Beto, com a palavra. 3 minutos. Está fechado o som, Beto. Aí. Está ouvindo legal? Beleza. Aqui tá baixo o volume. Beto, tá baixo o volume aqui. Aumenta um pouco o som, Beto, tá baixo. A sua voz. Melhorou agora? Melhorou um pouco. Mas dá para ouvir. Dá. Pronto. Só o João que está um pouquinho muito ouvido que não vai ouvir direito. Bota o fone. Eu vou no mesmo raciocínio aí de Marcos Pessoa. É estudo. A gente pegou vários temas aí e ficou meio solto para a gente. Porque esse assunto que o Roberval colocou aí do magnetismo e também da evocação, é bom discutir sobre isso. Só que foi tanto tema que a gente não deu para aprofundar. Tem que aprofundar. Se é estudo, tem que aprofundar. E esse negócio de tempo não. A gente abre nossa sala também, abre convite, fica com um, com dois. Quem quer estudar, tem que estudar mesmo. Não se preocupar com essas coisas de tempo, de nada. Eu achava, e no final, se for discutir aí, eu tenho aí algumas opiniões sobre isso. Mas eu mesmo queria falar um bocado de coisa. Eu não gosto de ficar só ouvindo, não. E falar só 3 minutos. 3 minutos porque é o debate, entendeu? Como a gente aprovou as regras, senão não vai ter tempo de 1 hora e meia a gente fechar tudo. Eu estou entendendo tudo que você está falando, mas estou dizendo a você que eu quero que mude, eu quero falar. Sim, mas teve um consenso, a gente já submeteu a apreciação antes e foi aprovado. Aí a maioria decidiu, não pode mudar agora. Tem que submeter uma nova discussão para ter aprovado. Maioria decidiu. A gente colocou lá. Uma nova discussão. Sim, a gente propôs, aí agora, no Zap, a gente discute e muda, mas a regra foi estabelecida, a gente não pode mudar agora. Depois da discussão é que a gente muda, entendeu? Mas deixa eu desabafar. Certo. Eu não gosto desse negócio de 3 minutos, eu estou falando o meu. Tinha tanta coisa por falar aí agora. Você vai ter tempo na apresentação sua, você só tem 3 minutos como todo mundo, meu amigo. No final, eu gostaria de dar algumas ideias. Mas no final, aí agora, porque algumas pessoas vão sair, aí a gente continua a discussão se a gente quiser. Eu falei com você no privado, a gente pode fazer isso. Aí, porque a Cristiana tem horário 10h30, né? Ela tem o horário, a gente também tem horário, aí tranquilamente. 10 horas, falta 7 minutos para a gente fechar. Esse negócio que falou que o Kardec estava preferência à escrita e tudo, tem muita coisa aí que eu quero discutir. Mas tudo bem. Deixei meu desabafo aí, gostei aí da Tranquilo. Mas eu gosto de aprofundar o negócio. Né? Tem que aprofundar, senão vai ficar um tipo superficial. Esses 3 temas que colocaram aí como evocação, magnetizadores, né? Como falou dos estudos,
e desse negócio de Kardec lá da escrita, velho, Maria, dá um debate legal aqui, só esses 2 temas aí presos aqui. Mas tudo bem. Não quero criar polêmica. Quem me conhece sabe que eu não gosto de polêmica. Mas eu gosto de falar as coisas. Beto, deu tempo já. Você não gosta, mas já deu tempo. Tem que aprofundar. Se é para estudar, é estudar. Pega 3 temas no máximo, discute-se. Beto, vamos colocar isso no grupo do Zap, por causa do tempo, entendeu? Veja bem, eu sei que você... Já até encerrou meus 3 minutos? Já encerrou. Então pronto, passa para outra aí. Veja bem, gente, eu sei que administrar o grupo é complicado, mas a gente estabelece regras, a gente tem que cumprir, senão o tempo é curto. Aí o tempo que a gente der vai ter que ser, não tem jeito. Aí essas discussões complementares, a gente tem um grupo do Zap que a gente vai trabalhar justamente com isso. Agora, Joãozinho da Marcha Grande com a palavra. João é o mais novo da turma, viu, gente? João, tá fechado o som. Clica aí para abrir o som. Pode clicar aí no microfone. Isso, abriu agora aí. Abriu agora? Agora sim, estamos ouvindo você. Beto começou bem. Vocês não conhecem Beto ainda? É o seguinte. Primeiro, o som tá bom para todo mundo aí, Tamar? Tá bom, tá ótimo. Na página 25 da revista, 23, quando o Kardec tenta encaixar como ciência a doutrina, ele diz que é impossível encaixar, porque não vai trabalhar com vontades encarnadas, né? Naturalmente. Entretanto, nós temos as ciências nas 3 áreas, humanas, exatas e sociais. Certamente que no tempo de Kardec, eu não sei se já tinha as 3 áreas, mas se encaixaria nas humanas e sociais. Porque nas exatas, realmente, a doutrina nunca se encaixará devido à interferência dos irmãos do outro lado. É um assunto, como o Beto colocou, para debates no futuro, porque tem muita coisa. As evocações. As evocações, a gente lê o livro dos médiuns, do capítulo das evocações, tem as objeções pró e contra. Então, é só reler. Dá para fazer um aprofundamento? Dá. Entendeu? Então, naquele tempo, Kardec não tinha lançado o livro dos médiuns ainda e, certamente, era limitado. Você vai ver que depois de alguns anos, na própria revista, ele vai mudando de ideia, não tinha lançado Evangelho segundo o Espiritismo. Enfim, faltava muita coisa na doutrina, ali era um começo. Assim sendo, as evocações, cada um leia, pode até reler, tem prós e contras. Cada um analisa. Tem mais contras do que prós. É só olhar um por um, cotejar para a gente ver. Entendeu? É um bom aprofundamento também, mas Divaldo alega que Kardec contava com a equipe do Espírito Verdade, como Cosme Massi também confirma, o pessoal do maior nível de evolução que a gente conhece, bastava querer trazer até um suicida. A gente sabe que hoje em dia não é impossível, né? Depois das obras de André Luiz, é quase 100% impossível. Não é de tudo, não sei. Mas é humanamente impossível para trazer uma pessoa recém-desencarnada num estado desse. E, naquele tempo, Kardec fez isso a granel no livro O Céu e o Inferno. Beleza? Fechei meu tempo? Beleza. Eu queria, só para fechar, né, chamar a atenção de vocês do seguinte. O objetivo é esse. O objetivo é a gente trazer ideias. Não se preocupe, não, Beto, com polêmica. O objetivo é a gente trazer ideias. Agora, o referencial é Kardec. Vamos, inclusive, desmistificar André Luiz, Leon Denis, Gabriel Delane, Emmanuel, Joana, desmistificar, mostrar onde Kardec cita textualmente incoerências, né, ou melhor,
onde a gente vai encontrar incoerências tendo por base Kardec? Isso aí, no longo do estudo, a gente vai ver. Muito mito, inclusive das evocações, que é o mito emanuelzista. Não tem nada a ver com Kardec. Kardec utilizou esse instrumento, mas isso é objeto para a gente discutir no futuro. O interessante é cada um, a gente voltar a olhar justamente para a Revista Espírita com um olhar investigativo e como laboratório de teses, que isso a gente não tinha. Kardec citou aí, cada um de vocês citou isso aí, né? E João colocou, interessante, a gente vê essa cronologia, vamos fazer sempre essa cronologia, né? O que Kardec disse em 1858, 10 anos depois, é lógico, ele muito mais conhecedor, muito mais aprofundado, ele tem visões mais apuradas disso aí. Então a gente não pode perder essa contextualização e essa evolução, como o Anderson citou no início, a evolução do pensamento de Kardec. Eu acho que isso é fantástico, interessante. E a gente completou nosso tempo, a gente vai ser sempre rigoroso, no horário de começar e terminar, 8h30 às 10, porque todo mundo tem ocupação, inclusive tem gente aí participando que tem outras atividades. E aí a gente faz a oração, encerra, e aí a gente continua o grupo, quem puder continuar, justamente que Robertinho tem a ferramenta, e aí Beto já tem Beto e Marcos trouxe essa informação, que a gente vai continuar lá no grupo do Zap. Mas se quiser já aqui discutir, a gente já pode, porque Cristiana vai sair, ela tem atividade para fazer, acho que Anderson também, mas vamos fazer a nossa oração e aí a gente fecha, deixando a palavra com o Robertinho para apresentar essa ferramenta que vai nos auxiliar nesse estudo. Vamos agradecer a Deus, cada um faz uma oração silenciosa, agradecendo a Deus a oportunidade desse reencontro com esses irmãos que mesmo à distância, irmãos que estão abraçando a causa do bem, apaixonados por essa doutrina maravilhosa que tanto amamos. Oremos. E assim, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, nos ampara e nos protege hoje e sempre. Ok, quem tiver alguma atividade quiser sair, pode, mas aí a gente passa a palavra a Robertinho para apresentar essa ferramenta. Rapidinho, Tamar, deixa eu falar rapidinho aqui, né? Pode, Anderson. Dá 3 minutinhos, certo? Certo. Eu queria falar que o Roberval fala do magnetismo, rapidinho. Roberval, eu não sei se você conhece a última obra que foi lançada por Kardec, ainda em vida, né, que é o Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita. É uma obra que as pessoas fingem que não existe, mas ela existe. Kardec escreveu e nela ele sugere as obras que deveriam ter, principais que deveriam ter na biblioteca espírita, inclusive o número das edições dessas obras, né? Inclusive obras que falam mal do espiritismo. Ele dedica o 3º capítulo exatamente a isso, porque ele diz que tem que ter, que as pessoas não têm que acreditar no espiritismo, porque ele diz, as pessoas têm que acreditar, porque leram e concluíram que isso era o lógico para eles, certo? E aí ele vai trazer dentro das obras a favor do espiritismo, ele dedica uma parte às obras do magnetismo, né? E dessas obras, ele cita 11 obras, das 11 obras do magnetismo e sonambulismo que ele traz, 3 são traduzidas para o português, né? Foram traduzidas por Jacob Mello, certo? Com ajuda, em parceria, estão traduzidas para o português. No Brasil, a gente praticamente desconhece essas obras. Essas obras foram quase todas compradas por psicanalistas, né? O próprio Jacob Mello diz sempre isso. Os psicanalistas é quem compram a maioria dessas obras. Os espíritas praticamente não as utilizam, né? Eu tenho uma delas aqui, que é a de Deleuze, mas ele tem a tradução de uma das obras de Bozano, tem a tradução de uma obra esqueci o nome do outro agora, mas enfim, 3 dessas obras que Kardec mesmo sugeriu que se tivesse uma biblioteca espírita estão traduzidas para o português, né? E eu concordo plenamente com você, Roberval, a gente precisa estudar realmente o magnetismo, né? Não só isso, né? Muitas coisas que foram ditas aqui, a gente precisa desse debate interessante mesmo, né? Sobre as irmãs que Fred colocou, Fred, no ano 1860, lá na bibliografia que ele bota sempre no final das edições, né? No ano 1860, na edição de junho de 1860, ele vai anunciar a reedição do livro, né? E aí ele dá a entender que quando ele falou lá, o livro já tinha sido lançado em 1858, né? E aí ele fala no texto que vai ser relançado, que está sendo relançado o livro, né, com o nome Joana d'Arc e o subtítulo escrito por ela mesma, né? É o subtítulo. E aí tem várias traduções em português desse livro, acredito eu que seja a tradução do original, não tenho como atestar a veracidade, né? E
sobre a questão dos espíritos elementares. É justamente isso que eu estava falando, pessoal. Quando eu citei lá a questão dos diabretes, eu me interessei justamente por causa disso, porque lá no Livro dos Espíritos, quando eu estive dentro do Centro Espírita, eles me apresentaram que o que Kardec falava dentro do Livro dos Espíritos era os espíritos elementares. Se vocês botarem aí no YouTube aí, sobre espíritos elementares, né, vocês vão encontrar um monte de material do Centro Espírita Brasileiro, né, filiado à FEB, né, não uma crítica à FEB, mas filiada à FEB, em que nesse material de apresentação do EAAD, não é nem do ESD, né, eles trazem as figuras de fadas, de gnomos e todas essas figuras no meio do material, apresentando esses seres como seres elementares e que são seres que fazem as tempestades acontecer. Bom, eu sugiro a vocês, peço a vocês carinhosamente, que leiam esse artigo dos diabretes, vejam tanto esse quanto o que vem antes, porque Kardec usa para fundamentar o raciocínio dele, e depois vão até o Livro dos Médiuns, na parte que fala dos espíritos que cuidam da natureza, e leiam novamente a tradução do Livro dos do Livro dos Espíritos, leiam novamente e encontrem onde é que ele diz, de verdade, que existem espíritos elementares. Ele fala dos espíritos, sim, que existem espíritos, fala que todos nós influenciamos, que existem espíritos, sim, né, que influenciam, fala que quando precisa fazer, eles precisam de um número inumerável desses espíritos, né? Mas em nenhum lá está escrito, em nenhum lugar lá, que essa visão que nós temos dos elementares, que são gnomos, fadas, essas coisas, que eles existem e que eles são uma categoria especial. Inclusive lá, quando eu fui reler, depois de ler isso, eu mudei completamente a minha interpretação. Já li umas 3 vezes essa semana, essa questão do Livro dos Espíritos, né? Eu falei, rapaz, olha, a gente entende uma coisa, porque o cultural influencia muito na gente, né? A cultura em que a gente está inserida. E é importante a gente construir. Não sei, pessoal, como eu estou dizendo, eu estou usando a referência à Revista Espírita de 1858. Não estou dizendo aqui que lá em 62 Kardec vai mudar de opinião. A gente vai chegar lá, certo? Eu estou dizendo que baseado no artigo que tem em 1858, foi o que eu pedi lá no começo, pessoal, a gente está na Revista de 1858, vamos raciocinar como Kardec, certo? Ele dispensa esse raciocínio, certo? Agora, se ele vai mudar de ideia lá para frente, vamos ver. Eu, particularmente, Anderson, não conheço onde ele mude de ideia sobre isso. Onde ele diga que gnomos, fadas, essas coisas existem. Né? Mas, enfim, Roberto, acho que ele quer falar. Era isso que eu queria falar, professor. Não, eu tenho acompanhado essa linha de raciocínio, tenho visto também, e ele fala sempre dos espíritos elementares. Essa questão de gnomos, essa questão, eu acho que muito mais uma questão de denominação por região que as pessoas utilizam esses termos. E eu, particularmente, vi aqui em Piritiba um fato dessa natureza, onde 2 crianças e um grupo de espíritos aterrorizavam a casa. Aqui nós fomos fazer uma visita a essa casa e, chegando lá, eles não se manifestaram enquanto nós estávamos presentes, mas iam padres e pastores lá e jogavam pedra nos carros. Você tem ideia? Jogava pedra em carro, tanto que o pastor deixava o carro 500 metros antes da casa, quando ia fazer esse exorcismo. E eu tive com as meninas, conversei, médiuns de efeito físico, brinquei com elas, quem é que gera os pés e as mãos? Aí elas começaram a relatar o frio que saía da boca, do jeito delas, né? E foi identificado justamente isso. Com o tempo, sim, a visão, o espírito aparecia para elas, tirava a roupa de dentro do guarda-roupa, derramava creme, escondia a chave, batia a porta, a janela. Meu amigo, relatos assim impressionantes. E no final, a gente fez um trabalho aqui no Centro Espírita e pouco tempo depois eles relataram que eles apareceram para elas e disseram a elas que a partir daquele momento eles iriam deixar de perturbá-las. E a partir desse momento cessou-se os movimentos, todas essas ações que eles faziam nessa casa. Então, isso aí eu acho que é um material de estudo, quando surgiu oportunidades de fazer um trabalho, inclusive consultar a espiritualidade, para saber o que está acontecendo, como é que se processa. Eu acho tudo isso um campo de estudo, de pesquisa, que vale a pena a gente começar a analisar. Beleza. Olha, antes de eu passar a palavra para o Robertinho, para ele apresentar o material, eu gostaria de sugerir que a gente discutisse o formato a semana que vem, porque inclusive a gente já começou discutindo, porque vai ter a macro-regional de hoje a 8. E a gente discutiu para não suspender, para fazer à noite. Para fazer no domingo à noite. Vamos ver se todo mundo concorda, para a gente não ficar, porque serão 2 semanas, porque na outra semana tem da região de Baixa Grande e Ibirá.
Então, nós ficaríamos com 2 semanas, desculpe, 2 semanas sem participar. Aí, vamos fechar isso? Sim. Eu, no meu caso, eu não vou poder participar de forma alguma mesmo, porque a Super Macro Regional vai ser sábado de manhã, sábado à tarde toda, e a gente ainda vai ter reunião dos coordenadores à noite e domingo de manhã. Então, eu não tenho como participar realmente do estudo a semana que vem. E se for domingo à noite, Fred? Aí você mata o velhinho, né? Porque eu vou ter reunião a manhã toda do domingo e vou ter reunião também à tarde no domingo. Aí você ainda quer que de noite eu ainda participe de estudo. Cara jovem desse, rapaz, o cara acaba meus neurônios. Aí acaba meus neurônios. Mas vocês podem fazer a reunião. Não tem problema. O interessante é que tem um consenso com todo mundo. Aí vamos discutir esse ponto no grupo do Zap, como também o formato. A proposta que Beto trouxe, vamos reavaliar. Qualquer proposta, a gente está aberto, gente. Qualquer proposta, Marcos trouxe, mais Beto, de mudar o formato, para a gente fazer aprofundamento, o Perval também. Então vamos agora. Eu vou pedir a vocês, por favor, interajam. Interajam no Zap, porque o Zap é um instrumento. Não vamos botar esse grupo é específico para a gente discutir. O problema da gente é que a gente publica e pede o feedback e não acontece, entendeu? Então vamos ser, eu sei que muita gente está cheia de ocupação, Beto mesmo aí, professor, quem é mais? Beto, Marcos já está aposentado, já não tem problema mais não, já está sossegado. Cristiano aí com seus trabalhos também, todo mundo ocupado, né? Mas vamos interagir nas respostas do Zap. Beto abriu o microfone e depois a gente passa para... Jair, um abraço, saúde e paz. Eu vou tentar. Aí a gente passa, Beto fala e depois a gente passa para o Robertinho. Eu vou tentar. Eu tenho 4 escolas. Uma municipal, uma estadual e 2 particulares. E eu não gosto muito de Zap, não, mas vou tentar. Não se preocupe, não. Certo. Eu não vou botar escrito, não. Eu vou botar o áudio porque é melhor, porque eu falo demais. Pronto, tranquilo. Beleza. Robertinho, apresente sua ferramenta aí para ajudar a gente aí, Robertinho. Itamar, oi, vou pedir licença. Que eu vou precisar sair, tá ok? Tranquilo. Okay. Anderson, eu só te peço para disponibilizar para que eu possa mostrar a ferramenta, tá? Que eu quero mostrar, no caso, o aplicativo, que é o Adobe Acrobat Reader. Pode compartilhar agora. Pronto, então deixa eu entrar aqui. Só de antemão, o aplicativo é maravilhoso mesmo. Eu também utilizo, é muito bom mesmo. É uma ferramenta muito boa. Pronto. Deixa eu ver aqui como é que tá. Olha, vocês estão vendo a questão do aplicativo? Aqui em cima vocês vão ver que é Adobe Acrobat Reader. Tanto vocês podem instalar no computador, no notebook de vocês, como pode ser instalado também no celular, no tablet. E o detalhe interessante que é a sincronização, tá? Ele sincroniza. Ou seja, todas as anotações que vocês fizerem aqui, ele também vai estar anotado lá no celular, no tablet, tá? Aqui eu estou pegando a Revista Espírita da Federação Espírita Brasileira, que a tradução é do Evandro Noleto Bezerra. É a mesma tradução que tem no Kardec. Um chama Pédia, outro chama Pídia, viu? Eu chamo Kardecpedia. Mas Cosme Massi chama, que foi quem estruturou Kardecpedia. Kardecpedia, né? Então, um chamado Kardecpedia. Então, olha, aqui, ó, você pode, tá vendo? A gente pode. Eu não tô vendo, não. Tem alguma coisa errada aí, Robertinho. A tela sumiu, ficou preta a tela agora. Espera ainda, deixa eu ver aqui. Veja se tá agora. Agora voltou, pronto. Isso. Tá, então vamos lá. A tradução aqui, eu estou pegando a Revista Espírita da Federação Espírita com a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Tá bom? É a mesma do Kardecpedia. Bem, vocês podem olhar que pode grifar. Então, como é que grifa? Vamos pegar aqui esse texto. Então, vocês passam aqui, ó, com o mouse, ou então, no caso lá do celular, vocês podem passar com o dedo, viu? Aqui é com o mouse. Então, digo que eu grifei aqui. Eu vou lá em cima, tá vendo? Ó? Tem as ferramentas, tem aqui tipo um marca-texto. Então, você clicou no marca-texto, ó, ele grifa. Entenderam? Tá? Então, se eu quero fazer uma anotação aqui, o que é que eu faço? Eu clico em cima e vejo que tem em cima tipo uma caixa de diálogo. Entro na caixa de diálogo e faço as anotações.
Aí a gente pode ir lá no Kardecpédia, selecionar, copiar e colar aqui. Por exemplo, deixa eu entrar aqui no... Não sei se vai aparecer para vocês aí. Aí eu seleciono uma coisa aqui, eu só vou... Viu? Aí eu seleciono qualquer coisa, copio e vou lá no texto e colo. Olha lá, colar texto. Embaixo, você vai aqui, ó, publicar. Pronto. Toda vez que eu passar o mouse em cima, ele já aparece o texto para mim. Entendeu? Se vocês acharem, eu não quero mais isso, eu não quero essa anotação, vocês vêm aqui, clique, ó, deletou, apagou. Deu para entender? E tudo isso a gente vai conseguir jogar essas informações. Depois que você terminou, a gente vem aqui e salva. Ó, aqui, ó. Ou entra em arquivo, salvar, ou tem aqui tipo um disquete. Aí você entra aqui, ó, clicou, ele vai salvar tudo que foi feito. Ó, lá embaixo, ó, e para o Adobe ele está salvando. Então, quando você acessar o tablet, quando você acessar o seu celular, às vezes é o seguinte, a primeira vez que vocês acessarem aqui, vai criar uma conta. Aí coloca lá o e-mail e uma senha, só isso. E ele vai estar em nuvem. Onde você acessar, vai estar essas informações. Tá? Então, pode olhar, tudo que é informação que eu passei para vocês, por exemplo, aqui, ó, o sonambulismo, aqui, ó, ele já aparece para mim, porque eu entrei lá, fui lá no livro dos... Foi no livro, né? Copiei, colei aqui, aí eu já tenho informação falando que é o sonambulismo, que vem do latim somos, né? Ambulare, que é andar, e tem todas as explicações, tá certo? Isso é um facilitador tanto para o estudo nosso, como a questão de quem vai apresentar. A gente já lê o texto e lá mesmo já tem as informações ou acréscimo daquilo que a gente precisa. Tá bom? Eu vou mandar pelo WhatsApp, eu vou mandar o PDF da Revista Espírita e vou mandar o link para a instalação do Adobe Acrobat Reader. Tá certo? O nome, vocês vão lá no Google, coloca assim, Adobe Acrobat Reader aplicativo, download. Aí ele explica lá como é que faz a instalação. Qualquer dificuldade pode falar comigo, ou lá no grupo, ou no privado. Ou comigo ou Anderson, que Anderson é craque nisso, mais que eu, viu? Tá bom? Nota 10, Robertinho. Inclusive, gente, ó, fica aberto aí. Quem tiver, quem for bom de informática ou tiver sugestões para ajudar, entendeu? Eu mesmo sou dinossauro nisso aí. Então, quem tiver, pode contribuir, pode ajudar. O objetivo é a gente ter ferramentas que nos auxiliem, que nos ajudem. Né? Como essa Kardecpédia mesmo, como isso aí que o Robertinho falou, eu vou aprender esse negócio aí. Como diz João, eu vou aprender esse negócio, que esse negócio é bom. Tá bom. Cristiana quer falar. Cristiana é boa de informática também, viu, galera? Agora tá dando para falar, peço desculpas, porque naquele momento foi bem o momento do início da evangelização, mas eu vou organizar isso para as próximas semanas, vai ficar tudo beleza. Eu queria fazer uma sugestão, não sei se daria certo, para a gente não ficar só na síntese das revistas espíritas, que o conteúdo é muito extenso, talvez a gente selecionasse os temas da revista do mês que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, essa semana a gente teve muitos temas, né, em destaque. E aí a gente já previamente fizesse esse estudo na Kardecpédia. Então, se todos nós fizéssemos o estudo dos tópicos que vão ser na próxima semana. Então, aí o que ficaria mais para cá, o nosso debate, a exposição rápida e o debate. Porque se a gente ficar... nós vamos acabar prorrogando para a próxima semana, se a gente antecipasse os temas. Então, quem vai ficar para a próxima semana, eu já disponibilizaria no grupo do WhatsApp. Os temas dessa semana vão ser esses. Aí a pessoa já faria pesquisa e a gente teria um tempo, talvez um pequeno tempo a mais para a nossa discussão, para enriquecer a discussão. Porque eu acho que esse momento, depois da reunião, teve um pouco mais de discussão do que dentro da reunião, para a gente não ter essa necessidade de a gente fazer a síntese da revista, que é bacana, mas se a gente ler, a gente consegue. Então, assim, a pessoa que vai apresentar, ela já
apegaria mais aos tópicos, né? Não precisa contar as histórias, porque a gente já entende que a gente já teria lido antes. Seria só uma sugestão para a gente enriquecer e aproveitar melhor esse nossa 1h30 de estudo. Porque tem muita gente que tem muita coisa para contribuir e às vezes ali 3 minutos fica difícil, né, Beto? Eu entendo você perfeitamente, por isso que eu... Mas a gente também não pode passar do tempo limitado, que aí complica. Era só uma sugestão. Eu queria Olha, a oportunidade Cristiana, isso vai na linha do pensamento. No grupo de estudo de sexta-feira, Cristiana está participando também do grupo de estudo do Livro dos Espíritos, nesse mesmo formato. E aí tem um menino de Piritiba, Alex, que ele deu essa sugestão. Ele disse, olha, em vez da gente apresentar em 30 minutos, vamos apresentar em 10 e ampliar o tempo de debate. Tranquilo, então a gente está construindo ainda o nosso formato. O formato é uma construção nossa. Então, aí tem que desenvolver o nosso poder de síntese. Síntese, se o formato for esse, desenvolver, apresentar 10 minutos e abrir o espaço para fazer o debate, certo, Fred? Não, eu deixo você fazer o convite. Veja só, então, Beto quer falar também... Esse debate é muito enriquecedor mesmo, mas aí, por isso, a gente vai ser rigoroso no controle do tempo lá, ó. 1 minuto, 2 minutos, 5, 10, e um chamar a atenção do outro. É um chamar a atenção do outro. Quem abrir o microfone quer falar, Beto? Não, peraí, deixa eu dar minha sugestão primeiro, rapidinho. Aí depois eu passo pro Beto. Você fala demais. É rapidinho. Deixa o Beto falar, depois antes fala, Beto. Beto, você... dois que gostam de falar, já é. Beto, certo. Um corrige o outro, um tá para corrigir o outro. Eu gostei de Cristiana, ela é professora, está me entendendo também, graças a Deus. Ó, a ideia dela é boa. Eu sugiro, certo? Pegar 2, 3 temas, aí todo mundo participa, pega quem vai apresentar, pega 10 minutos, 3 pessoas por semana. Pega 10 minutos, discute 10 minutos, deixa o pessoal à vontade. Estuda isso. Eu acho melhor que aprofundar mais. Se não der tempo dos 3, faz 2. A gente não pode ter pessoas, vamos aprofundar. Esse tema mesmo aí de janeiro, uma vez que fez muito bem. Eu já vi algumas palestras de antes, eu gostaria de aprender também com ele e com vocês. O problema é esse. Você pode ter uma visão, pode ter outra, discutir. Esse cara é bom, eu já vi aí, teve uma live aí que teve, eu acho que tem 15 dias aí, que jogou duro. Então a gente está para aprender, cara. Então eu sugiro isso. Pega 2 temas, 3, vamos discutir. Ó, e concordo com o Cristiano, ela é professora também sou. Tem que deixar já pronto para a semana que vem. Tem que se interessar para fazer coisa. Ó, são 3 temas. Quem vai ficar com os 3 temas? Vai ter 10 minutos? Vai. E depois abre à vontade, porque eu não quero esse negócio de 3 minutos. Hoje mesmo foi melhor esse debate do que eu estudo. Olha que coisa a gente está discutindo. Mas agora a gente está com tempo disponível mais. Antes a gente não estava. Mas lá é porque tem um negócio de 3 minutos, rapaz. Mas não pode, Beto. Antes tem que... Se a gente decidiu isso... Ó, suspende aqui a mão. Não, estou dizendo, claro. Mas está nas próximas. Não, a gente pode mudar as regras do jogo, mas a regra estabelecida tem que seguir. Põe o dedo aqui e diz assim, eu quero falar. E discute naquele momento. Entendeu? É a opinião minha. Pode falar, Anderson. Deixa eu dizer o seguinte, pessoal. Veja só. Eu concordo. Eu não tinha dado minha opinião antes, porque eu acho que como eu estou como mediador junto com o Tamar, aí às vezes pode parecer que a opinião da gente é formadora de opinião e não é. É igual. E aí eu vou deixar claro aqui agora, eu acho que contrário do que vocês achavam, mas eu concordo com vocês e acho que até o Itamar também concorda. A gente precisava de um método para começar, né? Beleza, pessoal. E aí a gente vai vendo o que a gente precisa mudar ou não, certo? Eu concordo em muita parte do que Cristiano falou, do que Beto falou, do que Itamar sugeriu aqui agora, mas eu vou acrescentar um pouco mais, tá, pessoal? 2 coisas. Na minha sugestão é o seguinte. Primeiro a gente deve sim escolher uns 2 temas por semana. Eu não acho que a gente devia escolher quais são os temas que vão ser debatidos da Revista Espírita, porque eu acho que todos os temas têm a mesma importância. Eu vou dar um exemplo de hoje, por exemplo. Quando eu fui fazer a síntese dos diabretes, praticamente não dei importância, porque eu achei, na minha ignorância, né, que a minha conclusão, precipitada ou não, era muito óbvia e não era importante, né? E você vê que... Pode falar, Beto. Não é que escolher.
É na sequência mesmo. Tá? Não, sim, mas se eu chegar lá... E aí, assim, a gente viu aqui que é bem interessante, né? Então, tipo assim, às vezes o que não parece interessante para mim, para outra pessoa é. Aquilo que às vezes eu não estudei, a outra pessoa já leu uma outra obra, já tem uma profundidade mais sobre aquele assunto. Então, eu concordo com o Beto. A gente tem que ir em todos e, tipo assim, definir. Sem pressa, tá, gente? Não importa. Ó, se a gente levar 3 anos e estudar só 2 revistas e a gente desencarnar, a gente desencarnou conhecendo bastante sobre aquilo. E a gente tem que lembrar isso, gente. A gente tem que estudar sempre pra gente evoluir, né? Não adianta a gente estar com pressa para terminar, né? E eu sei que esse não foi o intuito de Itamar, né? Itamar queria sugerir, a gente que tem que decidir se a gente está disposto ou não, né, a fazer o estudo. Porque a gente precisa evoluir. Então, assim, se não der para me evoluir tudo, não tem problema, que eu evoluo o que for possível, né? Mas vejam só, então eu acho o seguinte, que a gente devia definir, de fato, botar lá no grupo, ó, por semana vai ser quantos textos? 1, 2, 3, tem que definir, todo mundo tem que votar, entendeu, pessoal? E depois que tiver definido, a gente precisa respeitar. Segunda coisa eu independente, ou a gente vai ter muito mais tempo, mas ainda assim tem que ser tempo definido para todo mundo. Por quê? Senão a discussão fica infinita. Beto já conhece, ainda bem que Beto já conhece, Robertinho me conhece, Itamar também me conhece, eu falo demais, Fred também, eu falo demais. Então, assim, eu vou chegar, por exemplo, num debate, se o debate estiver acalorado, eu vou querer falar demais, aí Beto vai querer falar muito, Fred vai querer falar muito, e aí a gente vai acabar suprimindo o direito dos outros de também debater e falar. Então, assim, a gente precisa se policiar, como o Itamar disse. Se eu tenho muito a dizer, eu tive a semana toda pensando sobre aquele um assunto, ou 2 ou 3, e eu tenho que fazer minha síntese. Eu tenho que me virar. Se não deu tempo, eu chego aqui no final, tá dando meus 10 minutos. Beto, eu queria falar mais sobre isso, mas aí as outras coisas que eu tenho para dizer, depois no grupo a gente debate, porque o grupo pode continuar o debate lá no grupo, não tem problema. Agora aqui, durante o momento do estudo, a gente precisa respeitar o direito de todo mundo falar. Então a gente vai reorganizar o tempo, e aí vai dar mais tempo para todo mundo. A outra sugestão que eu tenho para fazer, a terceira eu acho que a gente devia matar a síntese. Gente, se todo mundo estudou, leu 1, 2 ou 3 textos, o que foi definido durante a semana, não precisa a pessoa chegar aqui e falar, o texto que a gente vai ler hoje é esse. Se todo mundo leu e precisa ler, e quem não leu, por exemplo, essa semana foi muito corrido para mim, eu não tive tempo de ler. Eu fico aqui quietinho no meu quadradinho, ouvindo o que todo mundo está debatendo, vou vendo, poxa, que interessante isso. Se eu tiver algo a acrescentar, eu acrescento. Se não, eu preciso entender que essa semana não foi possível para mim ler. Eu não posso prejudicar o estudo do grupo todo, entendeu? Porque, por exemplo, se a gente pegar 3 textos e cada texto a gente for dedicar 8 minutos para a síntese de cada texto, por exemplo, só aí já foi esses 24 minutos embora. Entendeu? É 1/3 do estudo, praticamente. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser. Ó, e abril é Itamar o mediador. Itamar abriu, faz a prece, olha, pessoal, tal, pronto. Vamos para o primeiro texto. O tema é tal. Eu vou pegar aqui, não sei como Itamar definir, por ordem alfabética e tal, por ordem alfabética. E vou abrindo aqui, ó, e cada pessoa tem tantos minutos para falar. Vai falar. Entendeu? Outra coisa que eu queria sugerir. São muitas coisas, depois eu vou botar essas sugestões no grupo para todo mundo votar. Por exemplo, se a gente for falar sobre o primeiro texto, certo? E der 15 minutos para cada pessoa, certo? Eu acho que devia ser dividido assim. 10 minutos para todo mundo falar. Acabou de todo mundo falar, 5 minutos de novo para todo mundo falar. Porque às vezes eu falo uma coisa agora, depois o Robertinho fala, aí eu discordo de Robertinho, mas aí já passou meus 15 minutos, eu não tenho mais direito de falar. Aí Beto fala outra coisa, aí eu concordo ou discordo de Beto, ou mudo um pouquinho o pensamento, mas eu já perdi já passou meu tempo, eu não posso mais falar. Então, se a gente distribuir o tempo assim, ó, e todo mundo fala, é como se fosse depois uma réplica para todo mundo. Todo mundo falou, agora todo mundo tem mais 5 minutos, um tempo menor, para poder dizer se discorda de alguém ou se concorda e tal, e complementar o raciocínio, sabe? Pode falar. Beleza. Beto, antes aí, Fred quer fazer um convite, aí eu abro espaço para você, Beto, que ele já pediu 2 vezes a palavra. Valeu. Fred. Pessoal, eu vou ter que sair, porque eu tenho uns preparativos aqui para a macro-regional e para uma reunião agora à tarde. Beleza, Cris. E deixa eu falar para vocês aí, eu só quero convidar todos vocês para estarem conosco na próxima terça-feira, às 20 horas, nós vamos fazer uma live aí com Anderson Matos, o ensino dos espíritos, através do Instagram da União Espírita de Jacobina. Então, todo mundo convidado aí para participar dessa live na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. E de terça a 8, Cristiana Ferraz, não é não, Cristiana? Vai falar a respeito de um tema dentro da infância e juventude, tá? Beto Brandão vai ser o próximo, a gente vai marcar uma data aí para Beto aí, viu? Robertinho, você está agendado para a Semana Espírita,
A gente está resguardando você por enquanto. Então, um grande abraço para vocês, um bom domingo e a gente se vê por aí, viu? Muita paz. Beleza. Aí, Beto fala e a gente encerra definitivamente. Cristiana já vai precisar sair também. Eu também tenho que seguir viagem. Mas aí, Beto, com a palavra, a gente fecha. Não, eu só quero dizer como é que sai disso aqui. Hein? Como é que sai da live aí? Eu não sei. Anderson, me ensina aí. Beto, aí embaixo, você tá no computador, né, Beto? Isso. Aí embaixo, no seu canto direito, deve ter um botãozinho vermelho, não tem, não? Se tiver em inglês, vai ter logout. Se tem tiver live. Pronto, aí você clica aí. Aí sai. Aperta no live. De onde que eu tô vendo aqui, mas não vi nada. Então, valeu. Pois é, meus amigos. Saúde e paz. Até a próxima. Até semana que vem. Tá pra gente continuar o papo. Tchau, gente.